Bem-vinda ao Mamãecast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hess, é um prazer ter você aqui. Hoje a gente está com uma convidada super especial, porém antes de falar quem é a convidada, você já sabe. Dá o seu like, comenta, compartilha, vamos disseminar essa corrente do bem. Muitas mães precisam, de verdade, precisam ouvir as histórias, as entrevistas do Mamãecast. Tanto com especialistas, porque tem entrevista, roda aqui, ó, fuça o Instagram, o YouTube, agora temos TikTok também no Mamãecast. Fuça porque tem muito conteúdo bom e a gente tem que aumentar essa corrente do bem. Eu sempre falo que o Mamãecast surgiu para ser uma rede de apoio para mães, para outras mães perceberem que a gente está vivendo a mesma coisa, que a gente está no mesmo barco. E como outras mães que já passaram um pouquinho das fases lidaram com as situações, com os desafios e com as maravilhas da maternidade. Beleza? Então, compartilha esse vídeo, curte, comenta, pro YouTube entender que você curtiu esse conteúdo. Fechado? E agora vamos falar sobre a entrevistada de hoje. Hoje eu tô com a Nath Silvestre. Nath, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Uma super aromaterapeuta. Calma que eu já vou explicar o currículo dela. Mas, Nath, agradeço demais você ter vindo. Eu tenho certeza que você vai agregar demais hoje no nosso episódio. Eu que agradeço o convite. É uma honra enorme pra mim estar aqui te conhecendo ao vivo. Tô super feliz. Obrigada. Ai, que bom. Gente, ó, a Nath é mãe do Enzo, de 6 anos, esposa do Gustavo. Ela é aromaterapeuta, doula e consultora de aleitamento materno. Mas o grande quê dela ali é a aromaterapia. É o grande mistério dela, porque a aromaterapia, gente, diferente do que muitas pessoas pensam, é uma coisa que pode ser usada na vida inteira, literalmente. Exato. Desde bebezinho a gente vai conversar muito sobre isso, beleza? Mas antes, a gente vai falar da vida de mãe. Porque, Nath, não tem como. Depois que a gente se torna mãe, a gente vive um mundo paralelo. Total. Eu percebo isso, é engraçado, porque antes eu tinha algumas amigas que se tornaram mãe antes de mim. E aí elas falavam, você tem que ter filho. Eu ficava, mas por que raios que ela quer que eu tanto tenha filho? Porque os assuntos mudam, as coisas mudam, as energias mudam, né? Então Exato. Não tem como a gente encontrar uma mãe e não querer conversar, compartilhar sobre a maternidade. Então vamos começar. Sua gestação. Vamos lá. Vamos lá. Foi planejada, quero saber. Se você teve uma gestação tranquila, se teve alguma intercorrência do seu parto e se a aromaterapia já existia na sua vida nesse momento assim de gestante. Vamos lá. A primeira coisa super interessante é que eu fiz um processo de fertilização in vitro. Eu não gestei naturalmente. Né? O meu marido não podia ter filhos de forma natural e a gente já sabia disso desde o começo. Então a gente foi fazer um processo de fertilização quando eu tinha 29 anos. Tá. Então foi bem tranquilo por conta da minha idade, como o problema era, né, do meu esposo. O médico sempre deixou muito claro que as chances de sucesso eram enormes. Né? Fiz todo o processo. Claro que dá aquele emocional do tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Explica, Ana, um pouquinho sobre essa fertilização in vitro, porque eu acho que deve ter outras mulheres que estão pensando em fazer. Como que é esse processo? No caso, era o problema com seu marido, mas conta um pouquinho dessa sua experiência que eu acho que é interessante. A gente, quando foi ao médico, não sabia exatamente quais eram os procedimentos que a gente tinha para testar, porque dentro da reprodução assistida, que é o processo de, né, tentar a gestação por via de laboratório, tem vários processos, inseminação artificial, coito programado e entre muitos. Como o Gustavo tem um problema de motilidade do espermatozoide, que era algo bem específico mesmo, ele teve um tumor no testículo, ele teve um problema na infância e por conta disso acarretou essa falta de motilidade. No espermograma dele, que é o exame masculino, não apareciam espermatozoides. Então o médico falou, a gente vai fazer uma tentativa de procurar ali na fonte, se encontrar espermatozoides, fazer a fertilização já fora, para garantir. Nessa fertilização, eu passei por um processo indutor de ovulação, então tomei medicamentos para produzir mais óvulos, porque apesar de eu não ter nenhuma questão com fertilidade, o médico falou, a gente aumenta todas as chances para dar certo. Perfeito. Então você vai tomar indutor de ovulação, tomei medicamento, tomei hormônio para produzir óvulos, produzi tipo uns 30 óvulos. Nossa. Era óvulo pra caramba, porque eu era bastante nova, né? 29 você tá no ápice aí da fertilidade. E aí, com esses 30 óvulos, a gente foi fazer a fertilização. Perfeito. Fertilizaram 11 óvulos
Desses 11, 7 evoluíram para embriões qualificados. Um deles Enzinho, né? E aí, quando a gente foi, até uma curiosidade que eu tinha, quando eu não sabia desse processo, óbvio que eu falei pro médico, vamos por 2? Vamos aumentar a taxa de sucesso? Ele falou, não, vamos, Nath, porque assim, tá tudo muito bem, né? Seu corpo tá dentro dos aspectos hormonais perfeito para receber o embrião, e o embrião é bom. Gestação gemelar só é bacana quando a natureza manda, E aí né? me conta uma coisa aí, porque eu fico muito curiosa, eu fico pensando num laboratório cheio de serizinhos, assim, embriões. É assim? É e aí assim. depois coloca um embrião pronto? Pronto. E é muito gostoso, isso. porque assim, eu lembro, e eu falo que eu sou uma das poucas pessoas que tem o privilégio de saber a hora que eu fiquei grávida. Porque a gente fez o processo de coleta de óvulos, coleta dos espermatozoides, fecundou, 5 dias ali pra evoluir, e aí no dia da transferência você vai ao laboratório para receber o embrião. Nesse dia, que foi dia 5 de agosto de 2015, a gente acordou, foi lá pro laboratório, né, naquela expectativa, Caraca, que legal. ufa, é agora. E aí, a hora que a gente sentou para receber, meu marido entrou comigo, nesse momento o Gustavo pôde estar junto, é uma sala toda esterilizada, mas o companheiro, quem quer que seja, entra para acompanhar o processo. E aí, deitada, né, na maca, eles têm uma televisão, assim, da parte do geneticista, que vão avaliando os embriões que estavam prontos, para ver qual que naquele momento é o melhor. Tá. E aí eles foram passando esse aqui, e aí o Gustavo começou a ficar branco, porque ele olhou e falou assim, caraca, daqui 9 meses eu vou te ver. E aí ela botou na tela o Enzinho, né, que era uma bolinha assim, parece uma mandala, é muito bonito, já expandindo, já querendo sair pra grudar. Então uma moça falou, é esse daqui. E aí nessa hora ela transfere para um líquido, e você tá vendo numa telinha de ultrassom, que eles colocam o líquido dentro dali da cavidade uterina, você vê uma luz, um feixe de luz. Gente. Eu chamei o Enzo de pinguinho de luz até saber que ele era um menino. Oh, meu Deus. Gente, que coisa emocionante, eu não fazia ideia. Então, dia 5 assim. de agosto, às 14h05, eu fiquei grávida. 14h05. Oh, gente, é a única, quer dizer... É um privilégio. É um privilégio, de certa forma, é um privilégio, sim. Legal, e aí a gestação foi tranquila? Foi super tranquila, mas foi aí, Carol, que começa a minha militância pela humanização. Porque eu sempre pensei num parto normal. Minha mãe teve parto normal, eu nunca fiz nenhuma cirurgia. Então, eu pensava, poxa, eu quero um parto normal. E achava que isso era ok. E aí, eu fui no meu ginecologista, que me acompanhou a vida inteira, que foi o obstetra do parto da minha mãe, quando eu nasci. Tá. E aí, né, falei, tô grávida, né, legal. Deu 8 semanas, meu médico da FIV me liberou. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, olha, por você ter feito FIV, você já é indicação de cesariana. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Porque você vai colocar em risco um filho tão desejado e que custou tão caro? Aí eu virei e falei assim... Putz, aí é sacanagem, né? Primeiro que qual filho não é, né, se a pessoa tá ali procurando... Exato, às vezes vem sem tudo querer, bem, mas né, uma loucura é anular isso, né? todas as outras mães, né? Exato. E outra, caro, nunca foi algo que a gente pensou no processo da fertilização. Realmente custa muito não caro. É barato, mas era um processo que... Mas você estava grávida, você era gestante, acima de tudo. E o que acontece com o parto normal, que o bebê de FIV não pode passar e o bebê de gestação natural pode? Exatamente. É como se fosse menos valioso os outros bebês, né? De certa e aí forma. fiquei naquela, tipo, nossa, por quê? E aí eu tava acima do peso. Tá. Por conta de ter tomado uma série de hormônios, eu tava mais acima do peso do que eu costumava estar. E aí ele falou, ó, você vai ficar diabética, você vai ter pressão alta, vai ser o caos, vamos cuidar dessa gestação desde já. Eu saí de lá aos prantos, cara. Aos prantos. Falei, meu Deus, porque eu confiava muito nele. Era o médico da minha vida inteira. Tava com ele desde os 12 anos. Falei, não, o que eu vou fazer? Vou ter que procurar outro médico. Aí o Gustavo, calma, a gente vai achar outro médico e tudo mais. E a minha cunhada tinha parido alguns meses antes com uma médica humanizada. E aí ela me explicou da humanização e tudo mais. E eu, gente, mas eu só quero um parto normal, não quero essas frescuras na minha cabeça, parece uma coisa muito good vibes, né? Eu não quero ouvir música e parir na banheira, eu só queria um parto normal. Ela falou, ó, a minha médica tá num sabático, mas vai no companheiro dela, no parceiro dela, que é alguém que ela confia muito. Falei, tá bom, vou. Né? Chegamos lá na consulta, com 10 semanas de gestação, já pronta pra ouvir um monte de baboseira.
O médico ficou 2 horas explicando pra gente toda a fisiologia da gestação, do parto, de que era um processo fisiológico e não patológico. A gente não trata a gestação como doença. A gente trata ela como um evento do corpo e se doenças aparecerem, a gente cuida delas. Das doenças, perfeito. Né? Eu saí de lá apaixonada. Eu imagino. Falei pro meu marido, se vira que a gente vai quero esse médico, eu vou pagar entendeu? esse médico, não tem conversa. Né? E aí eu me senti muito segura e muito acolhida, mas eu percebi que ali começava aquela sementinha da humanização. Perfeito. Do tipo, parir é um ato que você precisa batalhar no Brasil. Não é fácil decidir por parir. E aí eu comecei a entender por que muitas mulheres escolhem uma cesariana. Porque o parto vaginal, ele assusta do jeito tradicional que ele é. As pessoas imaginam uma pessoa deitada numa maca, gritando de dor, sem apoio nenhum. E quando eu comecei a entender que aquilo era um evento do meu corpo, que a anestesia, né, a analgesia de parto era uma possibilidade, então dor a gente se combate com a analgesia e não com a cesárea, e tudo aquilo foi muito clarificado ao longo da gestação, né? O Braulio Zarzella, que foi meu obstetra, ele sempre trouxe muita informação, muitas coisas que deixavam a gente muito seguro da decisão que a gente estava tomando. Perfeito. E assim, não era que eu não iria ter uma cesárea, isso nunca foi certeza. Era de que a primeira opção era um parto normal. Se acontecesse qualquer coisa, eu teria uma cesárea. Perfeito. No final das contas, eu não desenvolvi diabetes gestacional, mesmo acima do peso. Eu não tive hipertensão. Eu tive uma gestação que tinha tudo para ser tranquila. E por que tinha? Eu vou contar essa parte. Já fiquei curiosa. Chegou o Zika vírus no Brasil bem naquela época. Putz, verdade. Eu com 20 semanas, começou o Zika vírus, e ninguém sabia o que era. Uma preocupação, né? Você podia desenvolver o Zika sem perceber que você tinha sido picada. Então, cada ultrassom que a gente ia fazer era aquele medo para fazer a medida do crânio, né? crânio. Eu lembro de, assim, toda sensação que eu tinha quando eu deitava lá, a mulher falava, tá normal. Eu falava, ufa, graças a Deus. E por isso eu acabei fazendo até mais ultrassons do que precisava. Porque eu pedia pro meu médico. Eu falava, gente, né? Vamos conferir. Faz tudo, né? Que eu puder. E aí, com 25 semanas, o Enzo ficou pélvico, sentado. E apesar do parto pélvico ser uma possibilidade, pra mim não era. Não é até hoje. Né? O parto pélvico, ele tem aí os seus riscos. E é uma das poucas indicações de cesárea que até os médicos mais humanizados falam. É uma opção da mulher. Né? Porque, de fato, o parto pélvico envolve algumas questões que tem trazem... um risco um pouco maior. Exato. Né? A cesárea do pélvico também é mais arriscada. Porque a cesárea também? Sim, porque o bebê, ele fica num posicionamento muito diferente difícil de tirar, né? E aí o médico falou, mas fica tranquila, você tá com 25 semanas, tem tempo pra ele virar. Sabe quando fica alguma coisa aqui dentro? E eu, ansiosa por natureza, já conversei com uma amiga minha, que foi quem me apresentou, era uma terapia de forma mais efetiva, que trabalhava na empresa, ela era do marketing, mas ela tinha feito a formação. Eu falei, ai não, me ajuda, me dá alguma coisa que eu vou pirar, que essa criança vai ter que virar, que eu preciso fazer alguma coisa. Ela falou, calma, realmente tem tempo. Entrou com alguns olhos, né, pra eu inalar, pra manter uma sensação de relaxamento e de acolhimento. Junto com isso, eu comecei a fazer os exercícios que tinham disponíveis naquela época pra fazer o bebê virar. Nath, mas é muito cedo. Eu não, mas ansiosa, eu queria fazer aquele bebê virar. Então, dava cambalhota na piscina. Ainda bem que tava verão. A cada 10 minutos, eu ia... Não, perdão. A cada 2 horas, eu ia no banheiro da empresa ficar de ponta cabeça por 10 minutos. Porque aquilo ajudava a fazer o bebê virar. Eu fiz isso no meu trabalho de parto, porque ela tava encaixada, a invertida. Eu fazia isso no banheiro, na privada. Da empresa. Ela tava empenhada em fazer esse bebê virar. Eu falei, essa criança vai virar. Aí, junto com isso, eu falo que eu fui muito privilegiada, porque na minha gestação eu ainda trabalhava no mercado empresarial tradicional, então eu tinha um bom salário, né, eu tinha condições de me dar a todos os luxos que eu quisesse da gestação. Acupuntura toda semana, moxa bustão, que é aquela artemísia de bastão, que eles queimam a ponta para ativar os pontos da acupuntura. Fiz uma sessão de uma terapia que chama Watsu, que é como se fosse uma massagem de shiatsu dentro da água. Nossa. Então o profissional faz movimentos com você dentro da água que promovem relaxamento, alívio. Nossa, deve ser muito bom, né? Nossa, gravidinhas que puderem fazer isso, façam o Watsu. É muito bom e hoje em dia tem muitos lugares que tem. Que legal. Tem muitas academias aqui em São Paulo que tem.
E aí fazia de tudo. E nada de Enzo virar. 32 semanas. Teimosinho. 34 semanas. Já me mostrando ali, ó, o controle é meu. Não eles é seu. vêm pra dar na nossa cara sob controle, né? Total. E aí eu pensava, uma das coisas que me doía muito era, poxa, por que eu, que quis tanto um parto normal, fui atrás dos melhores médicos, né? Estudei, me empoderei, vou fazer uma cesárea. Que sacanagem. Dá uma frustração, né? E as pessoas não validam isso, né? E é muito injusto, porque daí as pessoas falam, mas o importante é que o seu filho venha saudável. É claro que isso é importante. Mas eu estava frustrada. Eu queria ter um parto normal e eu estava vendo meu parto ser roubado. E ninguém apoiava. Só a minha doula. Minha doula estava comigo o tempo todo. Calma, Nath, vamos conversar, vai dar certo. E aí, na última consulta, com 36 semanas, Enzo seguia pélvico. E aí o Braulio virou pra mim e falou assim, olha, fica tranquila. Você vai entrar em trabalho de parto e a gente vai fazer sua cesárea. Tá tudo bem. E ele também pode virar até lá. Vamos manter isso no ar. Mas relaxa. E aí eu me afastei do trabalho pra falar, vou cuidar de mim. Tá. Né, com 36 semanas eu falei, ó, eu já tava com uma barriga desse tamanho, não tinha mais condições de ficar dirigindo, trabalhava em Pinheiros. Nossa. Não dava. E aí eu falei pro meu chefe, falei, ó, vou ficar de home office, vou ficar de alerta, mas vou dar uma desconectada. Ele falou, Natália, tá tudo bem, você já passou toda a sua parte, descanse. E eu percebi que aquilo foi muito bom pra mim, porque o meu estado emocional baixou muito, meus ânimos, eu fiquei mais tranquila, eu fiquei focada em mim e no Enzo. E falei, vamos conversar. Eu e você aqui agora, em casa. Filhinho. Sentava no quartinho dele, fazia um escalda-pés, botava lá algumas ervinhas camomila, né, lavanda, erva doce, ficava com o pé quentinho olhando no quarto dele, conversando com ele. Já deixando muito claro pra ele que eu tinha entendido que o controle era dele e que tava tudo bem, né, que eu não ia mais sofrer por conta disso, que ele viesse no momento que ele tinha que vir, do jeito que ele tinha que vir, que eu aceitava. E aí o Braulio pediu uma última ultrassom pra gente ver o posicionamento dele mesmo, o pélvico, já pensando na cesárea. Falou, só que você vai fazer com essa obstetra aqui do laboratório X, porque ela é minha aluna, eu confio muito nela, ela não vai te apavorar. Ela vai fazer a ultrassom e me passar as informações que eu preciso. Tá bom. Fui lá fazer uma ultrassom com 37 semanas e meia. Um dia antes dessa ultrassom, eu tava andando da sala pro quarto, nossa, uma cólica. Durou quase um minuto, assim, falei, meu Deus, será que, né, vai antes? Passou. Não voltou mais, falei, nossa, Gustavo, senti uma cólica estranha. E ele deu uma risadinha. Eu falei, não, né? Não acredito. Que parceiro, obrigado. Que esse menino virou. Cheguei no laboratório no dia seguinte, ela colocou o aparelhinho aqui embaixo, uma bola. Ela falou, ele não está pélvico, ele está cefálico. Carol, não ouvi mais nada a partir daí. Comecei a chorar, liguei pra equipe, o Enzo virou, chorando. Meu Deus, eu não acredito. 38 semanas. Ele virou. Parece que ele precisava ouvir de você, né? Que tava tudo bem. Exato. Tipo, ó, beleza, ela vai ela me quer do jeito que eu quero. Tá então, tudo certo. Vamos lá. Descontrole. E aí começa a outra parte da ansiedade, né? E eu queria que ele nascesse logo, porque eu morria de medo dele desvirar. Se ele conseguiu virar grandão. Com 38 semanas. E ele nasceu com 3,5 kg uma semana depois. Então ele realmente já tava bem grandão. Mas obviamente que ele encaixou tudo torto. Errado, né? Então assim... Tá, vamos lá. Se você teve uma bebê que também posicionou mal, você sabe do que eu tô falando, né? Imagina virar com 38 semanas. Mas o Braulio virou pra mim e falou assim, Nath, entenda uma coisa, a chance dele se virar agora é mínima. Pequena. Não tem como, a cabeça é muito mais pesada. A gente não sabe como ele teve espaço para virar, quanto mais para desvirar, não faz sentido. Mas tudo bem, você quer trocar sua acupuntura de pélvico pra indução? Troca. Tá. Né? Porque a acupuntura, a aromaterapia, a moxa, tudo que vem nos processos de indução natural são ferramentas de apoio para, né, avisar o corpo. Estimular mais o corpo. Exato, né? Mas o bebê vai nascer quando ele estiver pronto. Exatamente. Indução se faz com medicamento, senão não é indução. Então a gente chama de indução natural, mas é algo meio... É um estímulo. Exato, né? Tal como comer comidas picantes, sexo, estímulo de orgasmo. Todas as coisas que passam bem pro corpo e pra mente daquela mulher vão ajudar no processo do trabalho de parto. Perfeito. Então ele falou, pode fazer. Liguei pra minha aromaterapeuta, falei, ó, eu li que a princesa de Cambridge, tinha acabado de ter o primeiro filho, usou jasmim. Quero jasmim. Ela falou, Nath,
você sabe quanto custa uma jasmim? Falei, não, mas eu quero jasmim. E aí eu, assim, noção nenhuma de aromaterapia. Porque hoje eu sei que jasmim é um óleo que tem muita afinidade com parto, mas é super nobre, não é assim, quero jasmim. Ela falou, tá bom, você quer, eu vou fazer um... Mas é tipo, dá uma ideia, quanto que é uma jasmim? 2 ml de jasmim custam em média ali uns 400, 300 reais. 2 ml? Aham. Vou explicar por quê. Passa a jasmim. Mas a jasmim é um óleo com muita afinidade para parto. E quando eu li que a Duquesa tinha usado para indução, para o trabalho de parto dela, eu quis. E aí ela falou, tá bom, você não precisa comprar uma jasmim. Eu vou fazer um óleo vegetal com a jasmim para você passar na barriga. Fez um escaldapés relaxante para mim e eu passei. O Enzo nasceu 39 mais 6, uma semana e meia depois, pra eu curtir aquela jasmim, curtir o meu escaldapés e ficar ali relaxando. Ficar lá. E é cheiroso, viu? É um dos óleos que eu mais gosto até hoje. E assim, eu percebi que mais do que trabalhar a questão de contração, não sei o que lá, a jasmim me conectou muito com o meu lado feminino. E é isso que eu falo muito hoje para as mulheres que eu atendo, né? Então, mais do que pensar em acelerar o processo do trabalho de parto, porque a ansiedade bate, gente. Com 37, 38 semanas, o bebê tá pronto, você fala, pelo amor de Deus, nasce logo. Não aguento mais, né? Hoje eu morro de saudades da gravidez, mas com 37 semanas eu queria que arrancasse aquela criança de mim, eu tava exausta. E a Bela que nasceu com 40 mais 5? Eu falava, ela não vai nascer. Nunca! Vai ficar aqui pra sempre. Filha, vamos lá! E quanto mais ansiosa, pior. Exato, é isso que eu sempre falo para as pessoas. O corpo precisa de hormônios relaxantes, ocitocina, endorfina, relaxina, para que você fique em paz. Isso vai fazer o trabalho de parto fluir. Não você ficar pilhada, esperando. Cadê? Vem contração. Para. Vem. E esse estado de alerta é péssimo para o corpo. E o trabalho de parto é um evento hormonal. Não é um evento só físico. Perfeito. Então eu entendo hoje que a jasmim me ajudou muito mais nesse aspecto de me tranquilizar do que de fazer alguma coisa, porque eu não tive nenhuma contração até o dia do meu trabalho de parto. Eu não tive pródromos, eu não tive contração de treinamento, eu não tive nada. E eu falava, esse bebê não vai nascer. Um belo dia eu acordei e tava lá um tampão. E aí começou meu trabalho de parto. Caiu seu tampão e logo em seguida começou o trabalho de parto? Eu comecei com algumas contrações. Tá. Porque tem algumas grávidas que caem tampão uma semana. E ficam semanas. Ficam semanas, eu não perdi tampão antes, não. Eu perdi o tampão no dia mesmo. Mas assim, também não é aquela coisa. Perdi o tampão e... Começaram uma contração ali, outra colar. Aí, né, a gente já ligou o alerta. Ó, que legal, realmente começou. Mandamos mensagem pro médico. Ele falou, Nath, olha, tá tudo bem? Espera aí. Fica em casa. Descansa, né? Meia hora. Não, o povo manda a gente descansar. E você deve mandar também. E agora eu, como doula, mando. E as pessoas querem matar. Falo, descansa. Tá bom, vou descansar. 5 segundos depois, já não aguento mais. Porque é muito difícil descansar. É muito difícil relaxar. Lembro que eu fui assistir, eu já tinha assistido Grey's Anatomy. Eu falei, eu vou reassistir Grey's Anatomy. Só que eu não conseguia nem prestar atenção no que estava acontecendo na televisão, né? É muito desafiador. Mas... eu sinto, assim, numa próxima gestação minha, que eu vou me esforçar muito pra relaxar, pra E por que a gente fala tanto desse ambiente de relaxar em casa? Porque quando a gente tá falando dessas questões hormonais, dentro do seu ambiente, você está num lugar mais favorável. Né? Segura. Você tá protegida, você vai se alimentar da forma como você quiser, você vai... fazer pro chuveiro, tudo do seu pra jeito, cama, né? é o seu lugar. E isso pro corpo é muito bom, porque ele se sente... né? O parto é um evento primitivo. Então, a ideia é que você se conecte com seus hormônios e com seu aspecto cerebral mais instinto. E não alerta. E quando você parte para o ambiente hospitalar, você chega nesse momento. Ar-condicionado. Tudo branco, ar-condicionado, um monte de gente mexendo, aquilo assusta. E o corpo dá aquela travada, é normal. E a ideia de ficar em casa é justamente por isso. Perfeito. Só que o que aconteceu? Como o Enzo estava mal posicionado, as minhas dores começaram a ficar muito fortes. Igual as minhas. Porque muito rápido, é né? característico do bebê mal posicionado uma contração longa, efetiva, mas uma dor surreal. Então, assim, eu cheguei a vomitar de dor. Caraca. Então, hoje eu sei que essa parte de vômito, de uma dor muito surreal, já é mais característica da fase ativa. E eu falei, eu quero ir pro hospital. E você tava com devia estar com pouquíssima de 1 dilatação. centímetro. 1 Cheguei centímetro. no hospital.
Ah, não. Aí eu falei, não, se eu tô com 1 centímetro e esta dor, chega. Eu cheguei com 4 e eu já tava, Cansei, não quero mais brincar disso, pode chamar o médico. A mesma coisa comigo. Quero a minha cesárea, chega, não, acabou. Não, eu na verdade, eu ainda tinha esperança, que eu falei, não, chega, eu quero anestesia. Eu nem lembrei nesse começo. Você nem lembrou? Nossa, eu lembrava. Eu só pensava no anestesista. E eu não tomei no final. Você não tomou? Não tomei, eu parei natural. Não, pera aí, Me vamos enganaram. continuar essa história, vamos lá. Eu tinha conversado com o meu médico no plano de parto e ele perguntou da analgesia. E eu tinha um desejo muito grande de sentir o parto. Né? Então eu falei, olha, não quero tirar ela totalmente de jogo, mas eu quero muito tentar ser. Quero que vocês resistam, né? Eu vou pedir? Provavelmente eu vou pedir. E aí eu virei pro Gustavo, eu falei, ó, é você que vai me conhecer pra saber a hora que vai falar, não, ela realmente tá falando sério. Dá. Aí ele falou, tá bom. Minha doula super do meu lado, todo mundo me acompanhando. A minha doula foi pra minha casa 9 da noite, no domingo ainda, quando eu comecei, porque as dores realmente estavam muito fortes, eu pedi o apoio dela. Ela chegou, me fez massagem, me fez, né, aquela massagem de pressão do quadril, vamos mexer, Nath, me deu uma hortelã-pimenta pra eu inalar, porque é um óleo que alivia muito náusea de trabalho de parto. Olha só. Aliás, hortelã-pimenta é dor de cabeça, náusea, é o melhor óleo que tem. E você não precisa passar, você só inala. Ele alivia muito essa náusea, que é comum do trabalho de parto. E quando a gente chegou no hospital e eu me vi com 1 centímetro, eu falei, gente, não vou dar conta. Minha doula, de novo, pegou na minha mão e eu falo que foi esse momento que me fez doula. Porque assim, eu não consigo me lembrar de um momento do meu trabalho de parto onde ela não tava. Ela tava do meu lado o tempo todo. Fosse ali, eu empacada na banheira, ela tava sentada na minha frente me olhando. Tipo, eu estou aqui, à sua disposição. E ali eu entendi a importância de ser acolhida. Né? Então, aí a gente foi, o São Luís estava vazio, então conseguimos uma delivery. A minha parteira deu uma enganadinha ali no plano de no partograma pra conseguir a sala. Porque com 1 centímetro eles não te dão. Eu fiquei um tempinho ali no pré-parto, ela falou, evoluiu, vamos pra delivery. E aí eu já fiquei toda cheia de esperança. Comigo, você acredita? Mas não tava, ela tava me enganando. O meu também. Mas é que não queriam nem me internar no meu caso. É que estourou minha bolsa no São Luís. Só que eu já tava com umas contrações muito intensas. Quem foi sua equipe? A Parto com Amor. Dr. Léo, doutora Mari, a Pri, minha doula, enfermeira. E aí eu lembro que eu cheguei lá, eu também tava com minhas contrações já surreais, muito curtinhas, muito ritmadas, uma dor. E aí, 4 centímetros, aí eles falaram, olha... Não ficaram, percebi, sabe, que eles não estavam querendo, porque 4 centímetros realmente ainda não é a hora, ainda né? não é a melhor hora, não tá na fase ativa, latente? Fase ativa. Ativa. E aí, estourou minha bolsa na maca, enquanto eles estavam me examinando ali, ainda lá no pronto-socorro. Aí, depois acho que estoura, costuma acelerar um pouquinho. Aí eles falaram, então tá bom. Aí me mandaram pra essa salinha, aí tava vazio também, depois lotou. Uma hora que eu cheguei, aí eu consegui ir pra delivery. E a sala de delivery é muito gostosa pra gestante, porque ela é mais escura. A sala de delivery, gente, pra quem não passou por esse processo... Não parece um hospital. É aquela sala que tem normalmente, a maioria dos hospitais, que tem aquela banheira, aquele ofurô, que tem as luzinhas, estrelinhas, que tem normalmente bola de pilates. Lógico, a gente tá falando de grandes maternidades, com uma boa estrutura, mas normalmente é aquela sala própria pro trabalho de parto normal. Exatamente. Então é isso. E a sala pré-parto, sei lá, é uma salinha que tem um chuveirinho ali, e olha lá, e você fica... Eu nem me lembro o tempo que eu fiquei lá, de tão já anestesiada, e eu nem tinha tomado anestesia ainda, mas das dores já tava... Sim. Eu lembro que eu fui pro chuveiro lá, e fiquei lá um pouquinho, depois saí. E a água é um bálsamo, né? É uma das melhores ferramentas. Mas não curtiu? A hora que eu fui pra banheira, acho que eu já tava tão estressada com aquela dor, que a minha doula também, ela pediu, vamos, Carol, lembra que você quer evitar a anestesia? Eu falei, quero, né? Então vamos pra banheira. Aí fiquei. Falei, me tira daqui, eu quero anestesia. Eu acho que eu tava tão focada. E aí é isso que a gente tá falando. A nossa mente comanda muita coisa. Eu pus na minha cabeça, quando eu tava saindo de casa, que eu estava indo pro hospital pra tomar anestesia. Então eu cheguei no hospital, eu só queria anestesia. Sim. E aí, tudo que me falavam, eu não queria saber. Eu falava, eu quero anestesia, eu quero anestesia, eu quero anestesia. Então, assim... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Respeitar a sua escolha. Tá tudo bem tomar anestesia, exatamente. Mas
eu falo, a água não me relaxou. Mas eu sinto que é porque eu nem dei Você nem deu essa oportunidade chance. pra realmente pra a água me relaxar, porque eu tava focada nisso. Então, ter um trabalho mental, uma muito preparação importante. mental, inclusive, eu sinto que é essencial. E eu sinto que na minha gestação, sabe quando você fala, mais ou menos, ficar fazendo aquelas meditações, aquelas coisas, falar, não precisa, Bobagem. não, é uma bobagem. E hoje, depois que eu já passei, eu falo, não é bobagem. Não. Façam isso, gravidinhas, porque isso pode sim fazer a diferença. É porque assim, quando a gente pensa no trabalho de parto, a gente tá falando de um momento onde ali você não vai estar apta a tomar grandes decisões. Não. Né? Você vai basicamente reproduzir, eu Agir não por quero, eu não instinto. vou conseguir, tá tudo bem. E são as pessoas do lado que vão lembrar você daquilo que você planejou na gestação. Perfeito. É óbvio que eu pedi anestesia. É óbvio que eu pedi pra morrer. É óbvio que eu pedi pra cesárea. E eu lembro de sentir uma dor na banheira. Eu fiquei muito tempo na banheira. Eu empaquei na banheira lá e eu fiquei. Eu não tenho foto do meu trabalho de parto. É o grande arrependimento da minha vida, não ter tido uma fotógrafa. Tá, você não porque teve. assim, não tive. Caraca. E eu devia ter tido, porque hoje eu penso, eu falo, poxa, teria sido muito maravilhoso ter Rever, essas né, lembranças, as fotos, exato. Eu tenho uma foto ou outra que a Sim. doula tirou a parteira, mas eu demandei tanto delas Sim. que também não dava pra elas tirarem uma foto. E aí eu empaquei na banheira e eu lembro de sentir muita dor na lombar mesmo. Tá. Né? Eu sentia a minha bacia abrindo e eu falava pra Mari, minha doula, eu falava, pelo amor de Deus, pega uma faca, abre aqui, ó. Eu não sentia dor na barriga, eu falava, abre aqui bem embaixo e tira, porque ia sair um alien das minhas costas. Era isso que eu imaginava na minha cabeça. E quando eu comecei a pedir anestesia, a parteira falou, então tá bom, só que a gente vai precisar chamar uma médica, porque vai precisar da médica responsável aqui. E o Braulio estava num outro parto, em Sorocaba. Em Sorocaba seu médico tava? E era de uma mulher que tinha vindo da Bahia, depois de 4 cesáreas, pra parir com ele. Meu Deus. Então assim, e não me contaram, isso eu só fiquei sabendo depois. Ó, o Braulio tá terminando alguma coisa, a Betina vai vir no lugar dele, pra caso você queira tomar anestesia. Eu falei, tá bom. E a Betina é uma médica muito zen. O que é ótimo. Muito Porém, zen. a gente quer matar. Exatamente. Hoje eu agradeço por ela ter estado ali e ter me acalmado, mas na hora eu falava, eu quero morrer. Ela falava, tá tudo bem. Eu falava, não tá tudo bem, eu vou morrer. Tá bom, você vai morrer, mas você vai renascer. E às vezes quando eu falo isso para as gestantes que eu atendo, eu penso depois, eu falo, nossa, que sacanagem. Que sacanagem, Tô mas é zoando a verdade. grávida, mas é verdade, exato. Então assim, eu consegui passar por tudo isso com muita dor, zero romance, muita dor, muito desespero. Eu tive um trabalho de parto longo, foram ali algumas 12 horas, pelo menos, de paliativa, até engrenar e o Enzo conseguir descer, justamente por conta desse mau posicionamento. Na época não tinha o Spinning Babies aqui no Brasil. Então as posições que Spinning pudessem... Babies é aquelas posições, né? Vamos explicar. fazer o translation. Spinning Babies é uma ferramenta de exercícios durante o trabalho de parto que auxiliam o bebê a rodar para nascer. Por isso que chama spinning, né? O bebê, quando ele vai nascer, a hora que ele se posiciona na bacia, né, ele entra com a cabecinha, olhando para trás, idealmente. Assim, queixinho, exato, baixo. E olhando, né, para trás assim. e fazendo a rotação para descer. E aí ele sai ali olhando pro nosso bumbum, vira com o ombrinho e sai. Se o bebê não está encaixadinho, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, ou tá viradinho, né, ao contrário, é um trabalho de parto possível, mas é um trabalho de parto mais doloroso, às vezes um pouco mais demorado, e o Spinning Babies veio com algumas posições que favorecem o encaixe acertado do bebê. Perfeito. Na minha época não tinha ainda, tava chegando. O Spinning Babies chegou no parto daquele ano, que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto. E aí eu não tinha esses exercícios. Então foi tudo ali. E também não sei se eu teria topado, porque eu tava muito introspectiva. A Betina virava pra mim, calma, tá tudo bem. O Gustavo, calma, tá tudo bem. E eu fui indo. E aí a dilatação foi rolando? E foi rolando. Do jeito lá, foi rolando. Cheguei em dilatação total. E aí eu comecei a sentir o expulsivo. Dentro da banheira? Dentro da banheira. E aí eu falei, não tenho mais posição pra ficar aqui. Começou a me dar vontade de fazer cocô. Quero fazer cocô. Isso é um bom sinal, Isso mulherada. é um ótimo sinal. Na hora eu falava, eu quero fazer cocô. E a médica, vai fazer cocô, porque ela sabia que não era. E hoje, quando alguém fala pra mim, eu quero fazer cocô, eu falo, yes, tá descendo. Né?
Mas na época eu tinha certeza que eu ia fazer cocô. Então até cheguei a sentar na privada um pouco, não achava a posição. Tentei a bola, tentei isso, tentei aquilo. Isso nas contrações, rolando. Mulher, você aguentou firme, hein? E aí o médico chegou. Quando o Braulio chegou, eu falei, pronto, agora tá acabando mesmo. Porque se ele chegou, é porque, beleza, vai nascer, então tá tudo ótimo. Aí eu sentei na banqueta, que é uma... É uma banquetinha um apoio, mesmo, como se fosse uma privada sem... É uma privada... Sem o apoio de baixo. E aí sentei na banqueta e fiquei muito confortável. Tá. Ali eu falei, daqui eu não vou sair mais. Nessa hora que eu sentei também rompeu a minha bolsa, líquido clarinho, tava tudo não bem. Tinha não rompido tinha a rompido bolsa a bolsa. até agora? Até agora. Minha bolsa rompeu no expulsivo. E eu acho que foi até por isso, talvez, que o Enzo demorou tanto pra descer. Tá. Porque fica aquele bolsão de água, o bebê faz a força, mas não rompe. E aí, na banqueta, o Enzo nasceu. A hora que ele nasceu, que eu peguei ele no colo, assim, e eu olhei pra aquele redor todo. Todo mundo quietinho, silêncio, luz baixa, sem aquela coisa de filme mesmo. Ah, ele vai nascer! Eu falei, gente, que lindo, né? Tipo, isso nasceu quietinho, nasceu cansado também, né? Poxa, ele também passou por tudo aquilo. Quanto tempo foi de trabalho de parto? No total foram acho que 16 ou 17 horas. Bastante coisa. Então, assim, ele ficou molinho. E hoje, vendo o vídeo, eu falo, nossa, a gente realmente precisa estudar sobre parto. Porque o Enzo não chorou no momento que ele veio pro meu colo. Ele veio pro meu colo, o pediatra já veio, examinou, né? Roxinho, porque o útero é um ambiente sem oxigenação. Eu lembro a primeira vez que eu vi um bebê saindo roxo, eu falava, meu Deus, tá errado. E foi tão importante, porque eu falei, nossa, se nascer roxo... Mulherada, se nascer Bebês nascem roxo... roxos. Nascem roxo, na verdade. Não fica desesperada, porque aí é outro desespero, né? Será que tá bem? Meu Deus, tá sufocando? Não tá... Exato, e o bebê respira pelo cordão ainda. Por isso que é tão importante esperar o cordão parar de pulsar. Porque ele ainda tá recebendo sangue pela placenta. E isso está trazendo oxigênio para ele que ele aprenda a respirar. Né? O Enzo, quando veio pro meu colo, fez... Só isso. 1 minuto depois, né? E aí nunca mais parou também. E aí, inclusive, até hoje, 6 anos, continua chorando. Tipo isso. Então, assim, naquele momento, quando eu peguei... E eu lembro da sensação, assim, quando eu peguei o Enzo no colo e vi todo mundo ao meu redor, ainda com todo aquele respeito, silêncio e tudo mais. E eu sei que é um grande privilégio poder passar por isso. Eu reconheço muito o meu lugar de ter uma equipe, um hospital no porte do que eu tive, né, e tudo mais. Mas hoje a gente também tem essas possibilidades no SUS. E é mais possível do que as pessoas imaginam, sabe? Ter um parto respeitoso. Não é só privilégio de quem tem dinheiro. Existe no SUS muitos hospitais com uma assistência bastante respeitosa. Legal. Né? Então, assim, a gente precisa se informar muito ao longo da gestação para poder buscar isso. Perfeito. Né? Para poder saber qual é a equipe que eu quero que me acompanhe. Se eu não quero ou não tenho condições de ter uma equipe, qual é o hospital que eu vou escolher parir. Porque o Brasil também é um dos únicos lugares que a gente escolhe o médico que vai acompanhar a gente no parto, né? Fora do Brasil, você vai ter o seu parto com quem tá de plantão. Mas se você chega num pronto-socorro para atender uma emergência qualquer, você não leva o seu médico para te atender. Não. Por que no parto a gente leva? Porque a gente criou essa relação de confiança. O parto no Brasil tem essa humanização muito grande, né? Eu tenho uma colega que teve nos Estados Unidos e realmente é muito diferente. É muito. É muito diferente. Então, assim, é um privilégio, mulheres, que nós podemos e devemos usufruir. E para isso a gente precisa se informar. Exato. Né? Desde o começo. Caraca, que história maravilhosa. Não esperava tudo isso. E aí vamos pra parte 2, que é puerpério. Nasceu, maravilhoso, tudo, um super desafio, nasce junto. E você me falou que foi diagnosticada com depressão pós-parto. Chegou a ter diagnóstico, porque muitas mulheres Cheguei a tomar antidepressivo também. Chegou a tomar antidepressivo. Muitas mulheres não têm nem espaço para ter esse diagnóstico. Então eu quero que você conte aqui pra gente o que fez você ir procurar um psiquiatra. Na verdade, quem me diagnosticou foi o meu obstetra. Foi o obstetra. E aí eu fui pro psicólogo. E aí você foi pro psicólogo, então foi seu próprio obstetra que conseguiu ter essa visão. E assim, o que você sentiu? As principais coisas que você sentia e como você percebeu que já estava bem?
Quando que foi que você começou a perceber, olha, acho que eu já tô ficando... Lógico, eu acho que o antidepressivo ajuda demais, mas assim, como foi esse processo de desmame? Teve acompanhamento médico e tudo mais, mas como foi? Tô bem. Tô bem. Logo que o Enzo nasceu, quando a gente foi pra casa, eu não me preparei pro puerpério. A gente se prepara muito pro parto e esquece da parte 2, tanto de puerpério quanto de amamentação, né? Eu também aí, assim, foram todos os desafios. O Enzo tinha torcicolo congênito, porque ele ficou sentado. Então, de um lado, ele mamava super bem. Botava do outro lado, ele berrava. E eu não entendia por quê. Olha. Então, o que era pra ser fácil, leve, tranquilo, já começou sendo super difícil. No hospital. Tá, no hospital mesmo. No hospital. O Enzo ficava com a cabecinha assim. Ele tinha uma preferência lateral. Só que muitas vezes, não, isso vai passar, né? É só estimular a posição, tal, não sei o quê. E aí eu tentava oferecer o seio direito, ele berrava, e aí ele machucou meu seio. E aí você fica naquela, eu ofereço machucado, não ofereço. Então, assim, é preciso se preparar para os desafios da amamentação antes que eles aconteçam, e não só quando tem ali, e é preciso ter quem recorrer quando eles acontecem. Ter uma consultora, uma laser terapeuta, alguém que te apoie nisso, porque mesmo quando as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para pagar uma consultora de aleitamento, eu sempre falo para a pessoa, faça as contas. Quanto custa uma lata de fórmula? Perfeito. Uma lata de fórmula hoje é muito 2 meses de fórmula, você paga uma consulta de aleitamento que vai salvar sua amamentação e você vai amamentar de graça por muito tempo. Então, assim, eu nem cogitei a hipótese de desmamar naquele primeiro momento, e a gente foi insistindo, veio a consultoria, só que era muito difícil. E o Enzo chorava muito, e aí ele tinha bastante disquesia, bastante cólica, fazia muito pum, ficava dias sem fazer cocô, e aí acumulava gases, e eu naquele momento não sabia se eu era capaz de dar conta. E tava muito frio, eu acho que isso foi uma das coisas que colaborou muito negativamente, porque eu não podia sair de casa, tava muito frio mesmo, acho que foi um dos anos 2016 que fez mais frio aqui no Brasil. Chegou a fazer aqui em São Paulo 3 graus. Caraca. Então assim, eu não podia sair de casa, eu ficava sozinha, Gustavo voltou a trabalhar, com o Enzo no peito, e assim, pensando o que eu fiz da minha vida. E ao mesmo tempo que você pensa isso, bate um desespero do tipo, putz, eu desejei tanto essa criança, né? Mas eu olhava e não se conectava, não entendia o que eu fazia com ele, né? Eu tive essa minha sobrinha que nasceu um ano antes do Enzo, e tudo bem, hoje eu entendo, sobrinho é diferente, né? Mas a Valen era muito tranquila. Então ela era aquela bebê que mamava, dormia. Tinha os momentos de chorinho dela, mas eu, como tia, só via a parte do mamava e dormia. Quando chorava, entregava pra mãe. Quando você tá ali na sua casa com o seu bebê, é muito diferente. E você precisa se preparar pra isso. Porque senão, com a hora que o baby blues bate, e o baby blues é muito comum, ele vai acontecer em mais de 80% das mulheres, né? Tem até uma explicação antroposófica para isso, de que é o horário no fim de tarde, quando as mulheres estavam nas cavernas e os maridos voltavam das caças. E muitos não voltavam, porque tinham morrido. Então o nosso corpo sente nesse momento essa mesma descarga de adrenalina ancestral, segundo essa teoria. Perfeito. Mas faz muito sentido, porque é normalmente esse momento, no fim 5, 6 da tarde, vai batendo aquela tristeza, você vai olhando aquele entardecer, e aí dá vontade de chorar. Você não sabe nem por que você tá chorando, você chora. E o meu baby blues começou a ficar mais do que um baby blues, porque além de eu chorar nesse momento de fim de tarde, eu não tinha vontade de fazer nada. Então, assim, eu não tinha vontade de trocar a fralda, de curtir, de cuidar, de tirar foto. Eu não tava curtindo aquele momento. Tá. Né? E aí eu conversei com o médico, falei pra ele, e você sozinha? Você não tava com uma rede de apoio direta? Eu tinha uma super rede de apoio, Carol, super. Minha mãe tava comigo o tempo todo, o Gustavo tava super me apoiando, mas eu não sentia. Tá. E assim, eu brinco que nesse momento o Gustavo começou a perceber, ele falou assim, amor, o Enzo tinha 1 mês, ele falou, vai no salão, é sábado, você dá mamar pro Enzo, tem leite na geladeira se precisar, você tirou leite, vai no salão. Vai fazer uma unha, uma depilação, uma coisa que você goste. Eu sei que você adora fazer isso, eu gosto. Ele poderia ter sugerido outra coisa, mas eu adoro ir no salão. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu fui no salão e foi uma delícia. Eu saí de carro sozinha. Falei, nossa,
que liberdade, né? Mas aí eu voltava pra casa. E aí eu me sentia presa de novo. É uma sensação de estar presa, Exato. né? Eu sentia a mesma coisa. E era essa questão de prisão. Eu olhava pela sacada, via os carros andando. Exato. A vida acontecendo, e era como se eu tivesse presa. Que loucura, né? Na minha cabeça eu estava presa. Principalmente no fim da noite. Que aí tem um trânsito, eu pensando, nossa, olha, aquele carro ali tá voltando do trabalho, aí vai chegar em casa, vai descansar, e eu não sei nem se vou dormir. Exatamente. E dá uma deprê, que quando as pessoas vinham em casa, eu ficava muito feliz. Porque eu tinha um adulto pra conversar. Eu não ficava feliz porque eu ficava tensa por causa da rotina do sono dela, que ia atrapalhar a rotina de sono dela, e ia ser pior do que normalmente era. É que como o Enzo era, assim, o caos todo dia, então quando tinha gente, pelo menos eu conversava com alguém. Exato. Então, assim, isso pra mim foi uma coisa que eu percebi, e por eu já ser ansiosa, por eu já ter essa questão, né, patológica mesmo, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado, eu tomo medicamento pra isso, eu sabia que era uma possibilidade, conversei com o meu médico. Falei, eu não tô bem. Então foi você mesmo que já se autoconhecendo. Exato. Foi vendo, cara, isso não tá normal. Então, só pra mulherada ver, entender e se identificar, ou não, espero que não, com o que você sentia. Então era essa tristeza, fora do normal, de você não querer cuidar do bebê, não querer se cuidar, se sentir muito presa, chorar. Assim, mais que o comum. E perceber que aquilo de fato tá atrapalhando a sua rotina. Porque o baby blues, ele não costuma atrapalhar a rotina. Ele vem nesse chorinho, mas a vida segue. E você tá bem, você tá feliz e às vezes vem o chorinho. E ele fica em onda. Exato. Mas a depressão vem e não. sai. A depressão, ela vem e se instala. E aí eu fiquei ali. E aí você fica meio apática. E aí o pediatra do Enzo e o obstetra concordaram e falaram, ó, você vai entrar com medicamento. Medicamento para depressão pós-parto é compatível com o aleitamento, isso é super importante. Legal. Não precisa desmamar, né? Você pode conversar com seu médico que você quer continuar amamentando, porque inclusive isso faz bem, isso libera ocitocina, isso ajuda a sair do processo da depressão mais fácil. E aí eu comecei a tomar um medicamento, e junto com isso eu liguei para minha amiga, que era aromaterapeuta, e falei, ó, eu tô aqui com a lavanda que você me indicou, que foi aí que eu falei que a aromaterapia entrou na minha vida para ficar. Eu usei a jasmim no pré-parto, eu usei a hortelã no parto, eu já tinha usado um outro óleo. Mas quando no puerpério eu falei pra ela, ó, a lavanda não tá me acalmando não, me ajuda. Ela falou, tá bom, eu vou te levar um óleo que talvez você não goste muito do aroma, mas ele é muito bom, você promete pra mim que você vai usar? Falei, prometo. E ela chegou em casa com um vidrinho de manjerona. Pra quem não sabe, manjerona é uma planta da família do orégano. Então, o óleo essencial de manjerona tem cheiro de pizza. Tem cheiro de pizza. Tem cheiro de orégano. Mas na hora que eu abri aquele frasquinho assim e fiz, eu falei, nossa, que gostoso. Tem cheiro de abraço. Foi o que eu senti. Ela falou, tá bom. E eu não sabia usar, tá? Porque hoje, quando eu conto, eu falo assim, gente, eu errei tanto. Ainda bem que a aromaterapia tem riscos, mas né, menos arriscado do que uma alopatia. Porque eu pingava direto na pele, né? E não pode. Não pode. Não pode, é um desperdício, porque o óleo essencial custa caro. Sim. Eu passava perto da pele e aí o Enzo mamava. Então ele também estava recebendo óleo. E é super ruim para o bebê recém-nascido usar óleo essencial, porque a pele deles é muito sensível, porque o olfato deles está em pleno desenvolvimento, né? Bebê recém-nascido precisa sentir cheiro de mãe, cheiro de leite, cheiro do ambiente. Né? Então, até os 3 meses é muito consensual na literatura de que não se usa aromaterapia. Eu queria fazer qualquer coisa para eles dormir e queria melhorar logo. Então, eu junto com o medicamento comecei a cheirar a manjerona e passava tudo mais. E eu percebi que eu me sentia muito amparada naquilo. Naquele momento, eu decidi que eu queria saber mais sobre aquilo de vez. Né? E o tempo foi passando, o medicamento foi agindo, eu desmamei o medicamento com 4, 5 meses, não fiquei tanto tempo na medicação. Não foi muito tempo. Por quê? Porque eu tinha o apoio dos olhos e porque eu tinha um apoio terapêutico também. E aí você começou antidepressivo e psicólogo também. Mulherada, porque também não adianta a gente achar só tomar o remédio. Senão a gente fica viciada no remédio pronto. Porque não o remédio vai tirar aquela sensação química do seu corpo. Mas você precisa lidar com aquilo. Com tudo que tá acontecendo, com essa nova vida. Não amar à primeira vista. Não é não amar,
mas assim, não sentir aquele encantamento da maternidade no momento que você pega seu filho no colo, é mais normal do que as pessoas imaginam. Sim. E é preciso falar sobre isso. Porque quando a pessoa pega e ela fala, meu Deus, e agora? Porque é muito comum, ela pensa, eu tô errada. E ela nem se permite... uma mãe ruim. Ela nem se permite ficar triste porque ela acha que ela vai ser uma má mãe se ela ficar triste. Exatamente. E não é, gente. Quando você conheceu o Rick, você se apaixonou à primeira vista? Achei ele bem gatinho, mas amor não, né? Não. Exato. Quando eu olhei o Enzo, eu falei, como você é lindo, mas não. Exatamente. Processo. E eu e o Enzo, hoje, cara, eu não consigo... Hoje não, há muito tempo, mas assim... É um amor que cresce todo dia? Todos os dias, impossível, né? Isso parece ser impossível, mas cresce todos os dias. E aí quando eu olho e eu penso, eu falo, caraca, quando eu peguei ele no colo a primeira vez eu não senti isso, foi muito estranho. É estranho, né? Mas tudo bem, ele me conquistou. É a conexão que vai acontecendo, é um ser estranho, a gente precisa entender. É um novo ser. E é um novo ser que estranho não te que dá te demanda. Nada, né? Exato. Ele não te dá nada, ele só te Ele suga 200% demanda. da sua energia e te entrega nem um sorriso. Porque ele não interage, ele não tem nada. Sabe quem falou disso a primeira vez em público? Débora Seco. Sério? Eu lembro muito disso, porque foi um pouquinho depois do Enzo. Ela falou, gente, o primeiro mês é um dos piores momentos da vida de uma mulher. Você tá lá, entregue pra um ser humano. Você tá fedida de leite, você tá com dor, seja por uma cesárea, seja por um parto normal, seja por estar sangrando, seja porque você teve uma hemorroida, porque ninguém fala, mas tudo isso acontece. Você tá com o seio ferido, você tá sozinha. Você tá numa rotina que não é a sua rotina, que é uma rotina totalmente nova. E tem um ser que nem olha pra você, nem te enxerga. Nem te enxerga, literalmente. Ele só vem 20 vultos. centímetros ali, que é o momento a distância entre o seio e o rosto, é o que o bebê enxerga. Por isso que essa conexão é tão importante. Por isso que é tão importante amamentar olhando no olho do bebê, né? Pra que ele vá percebendo e fazendo aquela conexão. E aos poucos as coisas melhoram. Ai, graças a Deus. Senão o mundo não ia ser povoado, senão não ia ter filho. Total. Senão não ia ter filho nesse mundo. Mas relaxa, vai melhorar. Melhora, vai ficar ruim, mas gente. melhora. O primeiro sorriso que o Enzo abriu, eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiz isso aqui. Ai, é uma alegria. Não, isso aumenta. Isso é real. Aí você vira lindo, mas assim, foi a manjerona que foi o meu divisor, assim. Manjerona, gente. Muito Anotem bom. a manjerona. Anotem aí, vocês estão com papel e caneta, né? É bom anotar. Pós-parto e manjerona E aí agora vamos falar sobre o autismo, porque o Enzo é autista. Enzo é autista. E aí eu quero saber, quando foi o diagnóstico? Como foi o diagnóstico? Como você se sentiu como mãe, como mulher, nesse novo desafio? Você teve medo? Como é que foi esse processo de realmente assumir isso, olhar para isso? Você teve muito preconceito, às vezes até de familiares ou não? Tenta trazer um pouco dessa sua experiência com o autismo, porque é algo muito comum. E eu acho que atualmente é comum, mas é porque antes eu acho que não se diagnosticava. Exato. E agora está cada vez mais falado, difundido, então as pessoas estão sendo diagnosticadas muito mais. Até tardiamente, né? Adultos descobrindo que são autistas e nunca tiveram diagnóstico. Que loucura isso, né? Conta pra mim um pouquinho da sua experiência. Então, o Enzo teve um desenvolvimento bem típico, né? A gente, até pra antecipar, a gente divide crianças dentro do espectro autista e até com outros transtornos de neuroatípicos. E neurotípicos para criança que tem um desenvolvimento, né, normal, digamos assim. Então, o Enzo tinha um desenvolvimento típico, até boa parte da primeira infância. Ele sentou com 5 meses, ele engatinhou com 8 para 9 meses. Tá, super padrão. Ele dormiu bem a partir dos 6, 7 meses. Então, nada até aquele momento nos levava a procurar alguma questão. Ele mamava olhando no olho. Muita gente fala isso, o bebê quando mama não olha no olho. Olhava. Tá. Ele olhava bem dentro dos meus olhos, a gente trocava muito carinho ali no momento da amamentação. Mesmo para quem, né, amamenta com fórmula, tem muito autista que vai transmitir esse olhar para a mãe, especialmente. E aí, quando o Enzo fez 1 ano e pouquinho, coincidentemente, eu não vou lembrar agora a sequência dos fatos, mas eu assisti um vídeo da Andrea Werner, que é mãe de um autista de adolescente,
falando sobre sinais do autismo na infância. E aí mostrando o diagnóstico do filho dela, que teve uma regressão da fala, não sei o que lá, não sei o que lá, e que o autista não aponta para compartilhar. Como assim? A maioria das crianças ali em torno de 1 ano apontam para tudo, porque elas ainda não falam, então elas compartilham apontando. Ó, ó, ó. E o Enzo não fazia isso. Só que o Enzo também não me usava de objeto, porque o que eles falam? Que o autista vai pegar a mão da mãe, do cuidador, e levar. Ele não fazia isso. Ele me trazia o objeto. Até aí. Mas, Carol, sabe quando Aí já ficou. dá aquela luz? Então eu falo que o diagnóstico do Enzo, pra mim, foi quando ele tinha 1 ano. O diagnóstico do Enzo veio aos 2,5. Caraca! Porque quando eu cismei com isso, e aí eu falo, gente, mãe sabe de todas as coisas. Porque todo mundo me chamou de louca, de neurótica, que eu tava procurando pelo em ovo, que o meu filho era perfeito. Eu falava, gente, mas eu não tô falando que ele não é perfeito. Eu tô falando que eu quero entender se eu posso ajudá-lo de alguma forma. Você é maluca, você é ansiosa, você tá transmitindo ansiedade pra ele. Então, assim, gente, de verdade, quando uma mãe sente alguma coisa em relação ao seu próprio filho, vá atrás. O máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Só que pelo menos você foi atrás. Porque o que acontece? Dentro da primeira infância existe uma neuroplasticidade muito importante. Que o cérebro ele vai trabalhar a 500 mil quilômetros por hora para se desenvolver. Então, quanto antes você intervir, melhor. Por exemplo, hoje em dia eles falam muito da órtese craniana, isso tá bem na mídia, né? Para uma criança que tem a cabecinha... Não é... com plagiocefalia, a criança que tem assimetria craniana, né? Daí eles põem a órtese bem bebês para a cabecinha ficar... Exato. Né? Para a criança ficar com a cabecinha redondinha. Quanto antes você põe o capacete, melhor. Quanto antes você faz qualquer estímulo neurológico, melhor. Para qualquer questão. Só que ninguém acreditava em mim. E aí eu entrei num processo de loucura. E eu ainda trabalhava na indústria tradicional, eu estava na Bung na época. Então, eu acordava, deixava o Enzo na escola, ia pro trabalho, e aí eu ficava, gente, e agora? Será que meu filho é autista? Será que ele não é? Aonde será que eu vou pra descobrir isso? E aí eu comecei a ver vídeo atrás de vídeo. Na internet pra tentar me convencer de que sim ou de que não. Sim. E é confuso, né? Porque tem coisas que, que é muito... ele não aponta, mas sutil, ele olha no meu olho. Né? Exato. Ele não aponta, mas ele come super bem. Ele não aponta, mas ele bate palma. Ele cantava parabéns. E em tese, um autista não faria isso. Essas coisas. Um autista não faria isso, exatamente. E aí eu comecei a ficar naquele processo de me achar louca. E isso foi muito ruim pra mim. Né? Péssima, né? E aí quando o Enzo tava com 1 ano e meio, alguma coisa assim, eu fui desligada da empresa. Né, o que eu achei ótimo na época, porque desde que eu pari eu já falava, não me vejo mais aqui, mas não sabia o que eu queria fazer da minha vida, o destino decidiu por mim. E eu saí da empresa. Quando eu saí da empresa, eu falei pro meu marido, eu falei, eu não vou voltar pro mercado agora, porque eu não sei o que eu quero. Eu quero olhar pro meu momento de vida. Eu nunca me dei o direito de ter um sabático, estou me dando esse direito. Perfeito. Né? Quero olhar pro Enzo um pouco, quero... entender o que eu quero da vida. Porque assim, desde que eu pari, qualquer amiga minha que ficava grávida, eu queria sentar do meu lado, vem cá, deixa eu te explicar. Meu Deus, uma grávida, eu preciso contar tudo pra ela. Então eu tava vivendo muito aquele romantismo ainda do que eu tinha passado. E aí eu falei, vai ser bom pra mim tirar esse tempo. E aí eu fui fazer o curso de doula pra conhecer mais, nem sabia se eu queria atuar. Depois, óbvio, que eu me apaixonei. Mas eu fui fazer o curso de doula pra conhecer mais sobre aquilo que eu tinha vivido. Entrei no curso de aromaterapia. E comecei a entender como eu trazia aquilo pra minha rotina. Perfeito. E o Enzo seguiu na escolinha integral e tudo mais. Porque antes ele já ia pra escolinha integral. Então ele continuou. Não tirei, exato. Só levava um pouquinho mais tarde, buscava um pouquinho mais cedo. E aí a escola, quando ele fez 2 anos, sentou pra conversar comigo. Falou, olha, Nath, o Enzo, ele tá com alguns comportamentos de se afastar do grupo, A professora na época até trouxe um comportamento um pouco bebezão demais.
Ela falou que ele tava bebezão demais. Ela falou assim, para uma criança de 2 anos ele já deveria, né, não ser tão assim, mas talvez possa ser dos cuidadores. Tá. Putz, que delicado, né? O que eu também acho uma baita sacanagem, porque joga nas costas da mãe, né? Você tá tratando seu filho como bebê, é por isso que ele não se desenvolve. Exato. Mas enfim, superei já essa parte. O Enzo hoje estuda numa escola Waldorf, então é muito diferente. Mas naquela época, isso foi o sinal que eu precisava pra falar para outras pessoas, ó. Gente, eu não tô tão louca. Né? Exato. E aí eu já queria levar o Enzo pra fono, porque pra mim a questão tava só na fala. E no pediatra, ok, desenvolvimento bom, tudo seguia normal, exato. E aí quando eu surtei e falei que eu queria levar ele pra fono, a pediatra do Enzo, que porque ele falou normal ou não? Ele falou normal, ele tinha uma fala mais inteligível, com algo mais dentro do marco, né? E aí, dentro do marco para aquela idade, 2 anos e pouquinho. Então, assim, hoje ele tem um atraso relativo na fala, mas naquela época tava dentro ali do marco. Então, por isso que eu pensei na fono. Tá, legal. E aí eu levei pra a pediatra virou pra mim e falou assim, ó, eu sei que você quer levar na fono, mas vem aqui conversar comigo antes. Porque a pediatra dele é muito focada em desenvolvimento. Legal. Ela trabalha com antroposofia também, é homeopata. Falou, eu queria conversar com vocês. Porque eu já tava surtada. Falei, tá vendo? Eu falei que tinha alguma coisa. E aí fomos no pediatra, eu brinco que o Enzo sabia que aquela consulta não era pra ele, era pra mim, porque ele dormiu a consulta inteira, e eu pude chorar, pude conversar. Caraca. Né, então falei sobre meus medos, sobre o susto que aquilo me trazia. E aí ela pediu pro meu marido falar, e você, Gustavo, o que você acha de tudo isso, né? Só que o Gustavo não podia ter filho antes de ter o Enzo. Então, pro Gustavo, ele olhava pro Enzo assim, até hoje, ele não vê absolutamente nada de errado, em nenhum momento. E não é que você veja alguma coisa de errado, mas como mãe é importante você ver marcos de desenvolvimento que não estão sendo atingidos para poder ajudar a própria criança. Né? O diagnóstico de autismo do Enzo nunca foi para mim. Para ele se desenvolver, né? Para você conseguir dar recursos. Para ele poder ter os apoios necessários para uma vida positiva, para ele saber quem ele é. Porque assim, ele sempre vai ser autista. Não existe sair do espectro. Não existe. Isso é... A criança cresce e passa a ter uma vida normal e as pessoas acham que ela saiu do espectro. Não existe sair do espectro porque o autismo não é uma doença, ele é um transtorno de desenvolvimento. Perfeito. Então ele sempre vai ser autista. Né? Talvez ele tenha uma vida realmente normal, faça faculdade, namore, case, tenha filhos, mas ele sempre vai ter questões do autismo. Ele sempre vai ter gatilhos que possam deixar ele mais ansioso. Ele sempre vai ter manias, hiperfoco e coisas até positivas. O Enzo conhece todas as bandeiras do mundo com 6 anos, porque é o hiperfoco dele. Ele sabe a cor de cada uma delas. Gente, nem eu sei isso. Eu também aprendi a escola dele. Eu nunca soube, na verdade. Ele conhece Burundi, Ilha Seychelles. Conhece todas. Então, assim, o autista... Tomara que ele não peça pra você viajar pra todas as bandeiras do mundo, né? Não, e aí, às ou vezes peça, né? Pra alguns lugares eu quero, mas uma vez ele falou, mamãe, eu vou mandar você pra não sei aonde, papai pra não sei aonde, vovó pra não sei aonde. Você, mamãe, eu vou mandar pra Venezuela. E bem na época que a Venezuela tava aquele caos, eu falei, ô filho, manda a mamãe pra outro lugar. Manda a mamãe aqui pra Argentina, pro Chile, pro Paraguai. Muito bom. Então, assim, o hiperfoco faz parte do autismo. Então, poder dar aquele apoio pra ele, pra mim, tava sendo muito difícil, mas muito libertador. Então, eu encarei. E aí, elas falaram, ó, vamos, ao invés de você levar ele na fono, vamos fazer uma avaliação multidisciplinar. Porque, assim, o diagnóstico de autismo, Carol, ele é clínico. Não existe exame pra diagnosticar autismo. Entendi. Então, é feito uma série Não existe nada no cérebro que faça uma... É um mistério. Que cura, não sabia disso. Nada que possa ser diagnosticado. Então, assim, o teste consiste em fazer uma aplicação, né? No caso do Enzo, foram 3 ou 4 sessões com uma equipe multidisciplinar, fono, psicóloga, pedagoga, TO, fisioterapeuta, observando, primeiro, um brincar livre, e aí aplicando uma escala de Denver, acho, não lembro exato. Depois um brincar direcionado para ver o que ele traz, um brincar mais direcionado ainda e um feedback. E aí nesse feedback veio uma questão de que o Enzo tinha dificuldade em compartilhar.
Justamente. Não compartilhar coisas. Compartilhar momentos, compartilhar a vida. Ele não conseguia trazer isso. Então, é por isso que ele não tinha interesse em mostrar, tipo, ele viu essa luz, ele gostou, mas ele não sente vontade de te contar. Por isso que ele não apontava, não te puxava. Porque quando ele queria alguma coisa, ele usava água. Porque ele queria água. Mas ele não falava, tipo, o mar. Entendi. Ele não dividia comigo. Ele só solicitava. E aí elas trouxeram uma questão de não levar para fono, de levar para terapeuta ocupacional. Falei, nossa. Por quê? Porque a dificuldade do Enzo... Da socialização? É motora. E a fala é uma coordenação motora fina. Achei que terapia ocupacional era para socialização. Não, a terapia ocupacional mexe com procepção, movimento vestibular. Perfeito. E aí elas falaram, isso inclusive vai ajudar na fala. Ele, tá bom, vamos lá. E eu, coincidentemente, mas eu não acho que nada nessa vida é coincidência, estava doulando uma mulher que morava próxima à minha casa e a filha dela era autista. Olha só. E aí a gente conversando e ela induziu o parto. Induziu medicamentosamente. E no dia da indução, ela lá com balão, eu sentada do lado dela, a gente papeando. Eu falei, Lu, eu acho que eu vou ter que levar o Enzo numa TO. Ela falou, ele foi diagnosticado. Eu falei, ainda não, tá como risco para, mas elas pediram pra começar a TO. Você indica a TO da Alice? Ela falou, eu indico, ela é super legal e ela é aqui pertinho. Eu falei, me dá o contato, vou levar o Enzo. E aí eu levei o Enzo na Dani, que foi e ainda é a TO dele, responsável, e eu falei, tá bom, né? Ela super brava, super diferente daquilo que eu pregava, mas sabe quando bate o santo? Ela mesma fala até hoje, ela fala, Nath, eu achei que você não fosse ficar. Eu achei que você tinha me achado brava e tal, mas deixei. E o Enzo sempre se sentiu muito à vontade com ela. Tá. Então, eu sempre falo, né, que o meu lugar de fala como mãe de autista não é um lugar de fala muito... Não é que não é legítimo, mas o Enzo tem um prognóstico muito bom. Tá. O Enzo sempre foi verbal. Tá. O Enzo é muito sociável. Tem níveis de autismo, né? Tem, exatamente. O Enzo fala, o Enzo interage muito. O Enzo é aquele autista que ele é mais invasivo do que introspectivo. Tá. Do tipo, a gente tá aqui conversando, ele não consegue deixar a gente conversar. Ele quer invadir, ele quer participar, ele quer brincar com gente que não quer brincar com ele acaba insistindo. Então, é um outro desafio de trazer, mas o que eu acho que toda mãe de autista teme é aquela criança que vai ficar isolada num canto, que tem muita estereotipia. Quando fala em autismo, isso que a gente imagina, né? A gente visualiza a criança quietinha no canto, que tem aqueles movimentos repetitivos, com a mãozinha. O Enzo praticamente não tem estereotipia. Assim, ele tem um pouquinho de flapping, que é aquele momento que a criança fica muito feliz e chacoalha a mãozinha assim. E ele tem o hiperfoco das bandeiras. Isso é muito claro hoje. Mas estereotipia de ter esse momento de se balançar, ele nunca teve. Tá. Então, eu esperava o autista como o clássico e as pessoas esperam isso. Exatamente. Então, quando a gente começou com a TO, e aí depois da TO veio uma nova avaliação, que daí deu o crivo de que sim, ele era autista. E aí, aquilo pra mim, naquele momento, eu falei, tá bom, vamos lá. E ao mesmo tempo, eu já tinha visto uma evolução muito grande do Enzo na TO, nesses 6 meses entre uma avaliação e outra. Né? Ele começou a falar melhor, ele começou a interagir melhor. Tá. Então eu percebi que além de tudo, fazendo certo, eu tava fazendo certo. E ele tava respondendo muito bem a terapia. Né? Por isso que às vezes eu me sinto meio desonesta de falar como mãe de autista, sabe? Perfeito. Porque eu conheço outras crianças autistas que têm outras questões. São muito mais desafiadores, talvez, as questões, né? Tipo, uma criança que não fala nada. Eu tenho uma amiga uma vez num grupo que ela virou e falou assim, o filho dela tem 9 anos, ela falou, eu não sei qual é a voz do meu filho. Caramba. Isso me dói. Então, assim, eu às vezes me sinto não capaz de levantar essa bandeira. Mas eu posso falar com isso, certeza, sabe? Porque meu filho é autista. E você tá aqui não tem mais autista menos autista. Tem autistas de diferentes dificuldades. Por exemplo, o Enzo não tem coordenação para segurar um lápis. Com 6 anos a criança já teria que ter. Né? Então o desafio do Enzo é motor. É motor. É muito motor. Ele tem uma coordenação motora fina muito pobre. Né? Então ele vai pegar as coisas, o Enzo pega uma xícara, ele não consegue pegar assim.
Tá. Ele pega assim. Ah, ele usa muito a palma da mão. A palma da mão. É uma coisa mais primitiva, Tá. mais bebezão, mais coordenação motora grossa. Só que ao mesmo tempo isso me deixa muito tranquila porque eu sei que eu tô entregando tudo que eu posso pra ele. E O eu acho que Enzo é hoje sobre faz isso, né? TO, faz psicoterapeuta e faz fono. Primeira coisa, tá? A criança tem que gostar da terapia pra terapia fazer sentido. Se não... Porque eu levei o Enzo numa psicóloga uma vez, a psicóloga era excelente, super renomada, super bem indicada, e desde a primeira sessão o Enzo entrava chorando e saía chorando. Ah, não. Em um mês, o feedback dela foi: não, o grau do autismo do Enzo é moderado pra severo, ele não interage comigo, ele não fala, tipo, ele não... Olha. Aí eu falei: olha, eu entendo o que você tá falando, eu realmente acredito que ele tá se comportando assim na sessão, mas essa criança que você tá relatando não é a mesma criança que eu vejo em casa, e nem é a mesma criança que a escola me traz, porque o Enzo tá na creche desde os 5 meses. E aí ele continuou na escola e na creche? Normalmente. Normalmente. Trouxemos a questão pra escola, ó, era uma escola tradicional até então, mas bem pequenininha, o que eu acho que ajudou muito, porque as professoras puderam acompanhar ele bem de perto. E estamos nesse momento, e tá bom, estamos nesse momento, vamos junto, vamos junto. Qual é o telefone da TO, se a gente precisar de alguma coisa, vamos compartilhar e se ajudar. E até foi muito legal, porque com essa questão de descobrir o autismo, a gente descobriu o quanto rotina pro Enzo é algo fundamental. Porque a criança, em geral, precisa de previsibilidade. Sim. A criança autista precisa de 3 vezes mais. Tá. Então, por exemplo, desde ontem eu tava avisando: filho, amanhã a mamãe vai sair cedo, a mamãe vai num trabalho, né? Tá bom, mamãe. E aí ele entende, porque eu não posso falar estou indo. Tá. Estou indo pra onde? Você não me avisou? Perfeito. Mesmo ainda hoje, né? E isso é com todas as crianças, a gente tem que ter esse respeito, né? Você não sai e avisa seu companheiro, tipo, tô saindo. Tô indo num lugar, tô indo fazer tal coisa, devo voltar tal hora. Não é por uma questão de satisfação, é por uma questão de compartilhar a sua rotina. A pessoa saber que hora você volta, se você volta pra almoçar, se você, né, você vai estar segura, você tá indo aonde, né? Preciso ficar de olho, 100%. o mundo é um lugar perigoso, afinal de contas. E pra criança autista isso é muito Mais importante, deixar ela muito mais tranquila. Perfeito. E até a questão da escola ter a rotina deixava ele muito bem. Então ele sabia, filho, segunda é dia de ir na tia Dani, depois a gente vai pra escola. Terça-feira você vai pra escola mais cedo, quarta-feira tem tia Dani de novo, e ele foi se adaptando super bem àquilo. Só que quando ele entrou nessa psicóloga, e a gente percebeu isso, até a própria escola trouxe. Tá, O que ele Enzo não queria. Ele não queria, ele chorava, ele começou a ficar mais desafiador. E aí eu entendi que não tinha dado Não deu match, não funcionou, né? Conversei com ela, falei pra ela, eu respeito muito seu trabalho, mas eu entendo que não tá funcionando. Tiramos o Enzo da terapia, e a gente tinha uma viagem marcada pra passar 20 dias na Europa, na casa de uma amiga minha, a madrinha do Enzo. Pensei comigo, gente, o Enzo nesta fase, como é que eu vou passar 20 dias na Europa? E aí, foi? Fomos. Eu já tava estudando aromaterapia nessa época. Tá. Me muni do meu melhor arsenal. E aí eu acho que é uma coisa que é super importante a gente entender, que, por exemplo, hoje em dia fala-se muito de aromaterapia para autismo. Tá. Autismo não é uma doença. Autismo é uma característica de desenvolvimento. Perfeito. Então, para o quê do autismo? Né? Até 2 semanas atrás eu fiz uma live de aromaterapia pediátrica e uma mãe veio falar que ela tinha recebido indicação de um óleo sublingual na boca da filha, um outro óleo não sei o que lá, tudo para o autismo. Falei, tá bom, mas para o quê? O que sua filha apresenta dentro do espectro autista? Porque cada autista é único. Exato, você tá falando que cada autista tem uma característica, suas particularidades, suas necessidades. Igual qualquer ser humano. Exato. Né? Então assim, autistas não dormem. Enzo dorme muito bem desde os 7 meses. Autistas não comem nada, tipo, tem seletividade alimentar. O Enzo come de tudo. Autistas são introspectivos e fechados. O Enzo não é. Da mesma forma como eu tenho filho de uma amiga autista que não dorme absolutamente nada. Ele dorme cochilos de meia hora ao longo do dia. Nossa. É muito difícil, né? Eu tenho um filho de uma amiga que não come absolutamente nada. Então ela precisa tratar. Então você precisa entender quais são os aspectos de cada criança, né? Para escolher tratá-lo. Mas não dá pra, pelo que você tá me falando, o autismo é quase impossível colocar você é autista, ponto. Põe nessa bolha. Caixinha, não tem uma caixinha, né? Não tem. Isso é muito importante porque é pouco falado ainda. Melhorou já. Melhorou muito.
Só que aí se fala muito superficialmente, então a gente não sabe de fato o que é cada coisa. E eu tinha muito essa mentalidade da criancinha mais reservada, com algumas manias. Era isso, pronto. Até, assim, algumas pessoas falam, né? Tipo, ele nem parece autista. E eu sempre faço questão de falar, mas ele é. Porque o autismo não tá na testa dele, né? Não tá escrito, eu sou autista. Mas, talvez você toque nele e ele tenha uma crise, não goste, não se sinta à vontade. É diferente de outras crianças, né? Por exemplo, quando ele chega num lugar novo, ele vai se adaptar, mas primeiro ele vai explorar cada canto. Então ele vai entrar debaixo da mesa, vai mexer naquele botão. O que é isso? O que são esses fios? O que faz isso? Nossa, um quadro. Olha, aqui tem letra ali. Ele vai explorar o ambiente inteiro e aí depois ele vai ficar confortável. Não é uma criança que eu consigo levar num lugar, por exemplo, e falar, senta aqui, filho, fica aqui comigo. Ele vai mas eu vou te falar que criança também, Nath. Hoje eu sei. Tanto que uma às vezes criança eu falo, de menos de 6 anos fica, filha aqui. Não Nath. fica. Também não. E aí também queria expectativa, a expectativa né? dos outros. Não, é porque é autista. É porque... Gente, não. Sim, é não porque é criança. isso, não é isso. Também, né? Exato. E é super importante entender que nem toda dificuldade ou atraso é autismo. E é por isso que você precisa de um apoio médico. E aí, se a gente... a pessoa que ouviu esse podcast tá tendo... sei lá, isso aqui ela falou. Neuropediatra, ela tem que ir atrás. Leve no neuro e converse. E não aceite aquele neuro que pegue uma planilha, né? Uma prancheta. Faz isso. Não faz. Isso não existe. Porque cada pessoa é única. Perfeito. E não tem só autismo, gente. Existe o transtorno opositor desafiador, existe o transtorno de ansiedade. E tudo isso faz já muito parte da primeira infância, Carol, por conta do momento que a gente vive. As crianças estão mais expostas à tela. E longe de culpar a mãe que deixa a criança na tela. Porque a gente sabe também que essa mãe não tem rede de apoio. E que às vezes a tela é a melhor babá que ela tem para poder fazer uma comida do próprio filho. Tá tudo bem. Mas essa exposição excessiva à tela pode levar a um atraso de fala, a um atraso de sociabilidade, né? A criança que muitas vezes ficou na pandemia só com muito adultos tem dificuldade de brincar porque não criou. Não cria. Tá tudo porque bem? Brincadeira de criança é muito diferente de brincadeira de criança e adulto, né? Exato, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso de forma bem integral. O diagnóstico do doente foi muito pré-pandemia. Então era um outro momento, era um momento muito mais fácil, onde a escola pôde observar muito bem o que estava acontecendo. Né? Perfeito. Mas é uma neuropediatra ou uma neuropsicóloga o melhor profissional para avaliar essa criança. Perfeito. E assim, chegue e leve de coração. Eu estou desconfiada disso, aconteceu isso, quem eu procuro? E brigue pelo seu filho. Porque só ele vai poder dar esse feedback. Perfeito. E agora, Ná, eu quero que a gente entrar nessa parte assim mais voltada da carreira. Porque você é administradora de formação, trabalhava em multinacional, o Enzo pequenininho, você acabou a licença maternidade, voltou a trabalhar, colocou ele em escolinha, tudo dentro do padrão, que você já deu esse spoiler até agora pra gente. Só que aí você falou, com 1 ano e meio você foi desligada da empresa e teve esse momento de preciso respirar, preciso me encontrar... Tô percebendo que tô amando esse mundo da maternidade, mas por muito gosto. A princípio você achava que era isso, né? Um hobby. Deixa eu estudar aromaterapia, porque isso já estava impactando muito fortemente a sua vida pessoal. E talvez não tinha clareza de que ia se encontrar tanto da forma como você se encontrou. E o ponto é que você super se encontrou. Você dá pra perceber o quanto outra coisa. Você não consegue, trazer nada, você já traz a aromaterapia, você já traz os seus ensinamentos, seus aprendizados como doula, como consultor, enfim. E aí, como é que foi para você esse processo desse limbo que você acabou ficando depois que foi desligada? O que você disse que para você foi ótimo, mas de qualquer forma, ser desligada, eu imagino que deve ter sido um baque, porque... Você tinha uma carreira bonitinha, padrão, que todo mundo respeita. E aí ficar ali nesse limbo é um grande desafio. E recomeçar do zero, porque você começou tudo do zero. Exato. Com uma criança pequena, começando com um certo diagnóstico, que foi tudo junto ali, de autismo. Foi tudo junto. Conta pra gente como foi esse processo e como é que foi para você lidar também
com essa expectativa do novo, tanto sua quanto dos outros? Eu sempre... Uma coisa que é importante recapitular é que na minha adolescência eu queria fazer medicina. Eu sou formada em administração, mas eu queria e eu prestei medicina, né? E aí eu não passei, fui fazer cursinho. Eu gostava muito de administração, de finanças, de matemática. Eu encostei no trem da administração e ele me levou, né? Quando eu vi, eu estava formada, trabalhando grande parte das pessoas. Fiquei. E aí, quando eu fiz esse momento, eu parei. Mas eu sempre gostei muito do ambiente hospitalar. Sempre achei muito legal. Eu ia no pronto-socorro por uma virose, alguma coisa, eu ficava olhando tudo, fuçando tudo. Então, quando eu me vi doula, a primeira vez que eu entrei numa maternidade, eu me senti muito naquele local confortável para mim. Nada para mim ali me incomodava. O barulho, o cheiro, que muitas pessoas, né, estranham, o cheiro de sangue, cheiro de fluido. Para mim, tudo aquilo era muito natural. Então, quando eu assisti o meu primeiro parto, que foi, um mês depois que eu me formei doula, eu falei, nossa, não, tô muito em paz. Eu quero isso pra mim. E aí, no meu primeiro momento, a minha ideia era trabalhar como doula e agregar serviços a esse meu trabalho. Perfeito. Então, quando eu fiz o curso de consultoria de aleitamento, quando eu fiz a formação de aromaterapia, num primeiro momento, a ideia era que eu fosse tudo isso para entregar para as gestantes que eu assistia. Tá bom. Né? Então eu pensava, poxa, eu posso entregar para ela uma consultoria de aleitamento. Porque tudo isso faz parte. Tudo isso pode se fazer complementa, parte, exatamente. E eu até falo que para você ser uma excelente doula ou uma excelente consultora de aleitamento, você tem que manter isso separado. Porque são duas coisas que requerem muita imprevisibilidade. Perfeito. Você tá num trabalho de parto, uma pessoa te liga e fala assim, estou com os seios em carne viva, o que você faz? Perfeito. Você não pode deixar a gestante parindo e atender a outra. Mas você também não pode falar pra ela, espera aí que eu tô assistindo um trabalho de parto, depois ainda preciso descansar um pouco e aí amanhã eu vou te ver. Então, na minha cabeça, isso sempre teve que estar separado. Né? E eu escolhi ser doula. E num manejo básico de aleitamento, eu super dou conta. Começou a ficar muito complicado, eu sempre pergunto, quem é a colega desta região que é fera em aleitamento? Fulana. Indico e passo pra ela. Perfeito. Né? Por respeito a essa mulher. Pra eu poder entregar pra ela o melhor, que eu não sou especialista ali. Eu sou especialista na doulagem. Só que a doulagem também tem essa imprevisibilidade. Muito. E no começo tava tudo bem. O Enzo era integral na escola. Eu saía para trabalho de parto de noite, o Gustavo levava ele pra escola, ficava na creche, não voltava no final do dia. Era compatível com uma rotina de um só trabalhando e a minha imprevisibilidade. Quando o Enzo começou a fazer as terapias, já não dava mais. Então, assim, eu tinha que acionar minha mãe, e minha mãe mora aqui em São Paulo, mas não mora tão perto de casa, e minha mãe não tem carro. Então, assim, começou em alguns momentos a ter esses conflitos de agenda. E eu até acho que para uma pessoa que está iniciando na doulagem, isso não seria tão impactante, porque eu tive muita sorte de quando eu comecei a doular, de ter uma grande amiga que foi a minha doula, meio que super me colocando aí nesse meio, né? Porque quando você se forma doula, quando você se forma qualquer coisa, você é ninguém no mercado. Né? Então assim, quem é Nath Silvestre? Por que eu vou te indicar? Só que não, gente, a Nath é minha amiga e a Mari já tava ali na militância há muito tempo. Tá bom, vamos acolher a Nath. Então eu fui muito acolhida entre os bons da humanização para ir ser indicada por médicos, porque vamos combinar que a doula é, na maioria das vezes, ou indicação de uma amiga ou de um médico. Né? Carol, tô grávida, quem que você me indica? Quem foi tua doula? Total. Ou doutor, tô grávida, quem que você me indica? É normalmente assim, né? Então eu comecei a receber muitas gestantes e tudo mais, isso foi dando super certo. Só que aí eu comecei a precisar de agenda. E aí eu fiquei nesse... E aí, quando o Enzo passou a ter terapia todo dia, aí eu tive que pisar no freio de vez. Falei, pera, não dá pra doular 4, 5 mulheres por mês. Eu preciso estar perto dele. Não é que não dava, é que eu... A sua prioridade era o seu filho. Eu escolhi estar nas terapias com ele. Eu poderia delegar e falar, mãe, tá aqui meu carro, leva o Enzo pras terapias porque eu estou trabalhando. Poderia. Mas eu queria estar perto, eu faço muita questão de estar junto, de ouvir o feedback, né? O Gustavo na pandemia pôde ter esse privilégio de acompanhar ele muitas vezes, isso é muito importante, porque terapia são 40 minutos. O desenvolvimento é ali, no dia a dia, na rotina. Exato.
Então eu tive que dar uma freada nesse papel de doula. Só que nunca me senti tão plena. Assim, é muito curioso, porque eu ia trabalhar e eu adorava o que eu fazia, tá? Eu trabalhava com trade e financeiro, então era um financeiro dentro de uma área de marketing. Mudou da água pro vinho, né? Era uma coisa que eu adorava, eu tinha muita gente na empresa que eu tinha muita afinidade, que eu tenho amizade até hoje, mas eu percebi que assim, eu nunca tinha sido tão feliz quanto eu era numa sala de parto. Legal. Né? Se encontrou realmente. Total, eu ficava a madrugada inteira com a mulher e eu chegava em casa assim, tipo, nossa, que delícia. Primeiro porque rola uma questão hormonal mesmo. Sim, rola, Quando né? você tá na sala de parto, você também libera ocitocina. Eu imagino. É muito gostoso. E eu falo que eu gostei tanto de parir que eu fui parir o filho dos outros, porque não dava pra você ter um bebê por semana. Então eu fui ver as outras parindo, né? E eu sempre gostei muito e eu percebi, isso é o que eu quero. É estar com essas mulheres. Então eu, de novo, fui indo, né? Só que chega um momento da vida que só ir indo não funciona mais. E aí, quando eu vi todos esses conflitos, Gustavo trabalhando normal, eu com a agenda do Enzo super sobrecarregada, e eu tive que fazer uma escolha. Aí eu tive que parar e sentar. Aí eu me afastei, eu brinco, que eu fui olhar para um quadro. Então eu pintei toda a minha rotina ali numa agenda, me afastei e fiquei olhando para ela assim por umas semanas ainda, viu? Tá. Do tipo, o que eu quero? Eu quero continuar doulando, putz, eu adoro doular. Mas é difícil. A imprevisibilidade estava pegando. Tá, e se eu for trabalhar num coletivo de doulas? Tá. Onde a gente pode fazer, de repente, uma escala de plantão, e aí eu vou ter pelo menos a previsibilidade de saber que nessa semana eu não vou levar na psicóloga, mas eu vou levar na fone e na TO. Tá, mas coletivo de doulas você também precisa ter a conexão com as outras doulas. Tá. E eu sou super ciumenta com as gestantes que eu atendo, elas são minhas, eu não gosto de dividir. Eu crio, de fato, uma relação, uma amizade. Então eu fiquei nesse lugar parando pra olhar. E aí, ao mesmo tempo, como eu entendia muito de aromaterapia, era um movimento natural das outras doulas perguntarem pra mim, Nath, tal óleo pode, tal óleo não pode? Porque dentro do universo dos aromaterapeutas, eles não entendem nada de parto. Tá. Então, você pensa assim, eu vou usar um óleo pra causar contração. Mas parto não é só contração, gente, calma. Parto é um evento emocional, vamos pensar em usar um óleo pra acalmar. E tudo isso ia me conectando muito nesse lugar. E aí uma amiga minha falou assim, por que você não faz isso então? E foca. Trabalha com aromaterapia para gestação, parto e puerpério. Perfeito. Você vai continuar com as mulheres que você ama, só que você vai estar dentro de um universo mais previsível. Total, muito mais. Aí eu falei, é isso. E aí começa a minha carreira como aromaterapeuta, onde eu consegui unir todas as coisas que eu amo. Perfeito. O ambiente previsível, a mulher na gestação, parto e puerpério, e tá perto do Enzo. Aí se encontrou. E agora explica pra gente, então, entrando no mundo da aromaterapia. O que é a aromaterapia? Como que funciona, assim, de uma forma mais simples, né? Porque não vem explicar super técnico, vai ficar todo mundo assim, ninguém vai entender. Claro. Mas como é que funciona, como é que agem os óleos na gente, assim, pra gente entender? Porque eu acho que hoje em dia também a aromaterapia tá bem difundido, mas também existe muita fumaça aí nesse mundo. Né? A primeira coisa, Cá, que a gente precisa saber é que óleo essencial é diferente de essência. Tá. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam foi, eu tô usando uma essência de lavanda. E existe essência e ela tem seus momentos. Mas o óleo essencial, que é o que de fato funciona na aromaterapia, que é uma terapia com aromas, bem ao pé da letra mesmo. Ele é um produto 100% natural. Tá. Então, o que acontece? Por processos diferentes, uma destilação, que é um processo de aquecer e tirar o vapor, ou por um processo de espremedura da casca de alguns cítricos, se obtém o óleo mesmo, né? É uma substância oleosa, não tão oleosa quanto o óleo graxo, mas é uma substância que é rica em gorduras das plantas aromáticas. Ah, legal. Então, de lavanda, de alecrim, de hortelã, de rosa e de diversas outras plantas. E o óleo essencial, ele tem o poder de carregar os mecanismos de ação daquela planta. Então, eles são ricos em componentes químicos mesmo, que fazem parte daquela planta para que ela sobreviva na natureza. Então, a lavanda, ela não acalma só porque ela tem um cheirinho de flor. A lavanda, ela, no seu momento de
se fortalecer, ela produz um componente químico chamado acetato de linalina, que só para trazer uma referência química, que é uma família química que traz um profundo relaxamento. E ela só vai produzir essa função, todos esses processos relaxantes da lavanda, se ela for plantada num tipo de solo específico, de uma forma específica. Tanto que a gente tem diferentes lavandas pelo mundo. E tudo isso faz um óleo essencial de ser diferente. Entendi. A lavanda que a gente tem no Brasil não é a mesma lavanda da França. Já quando você pega uma essência de lavanda, a essência, ela é um componente montado em laboratório para ter o mesmo cheiro da lavanda. Então, ela sempre vai ter o mesmo cheiro, porque ela é um componente feito. Mas a química é diferente. Porque é uma química sintética. Perfeito. Os óleos têm traços e um monte de outras coisas que vão trazer para eles um poder bem diferenciado. E quando a gente fala de uso no nosso organismo, como os óleos têm componentes químicos naturais, eles interagem com o nosso organismo. Entendi. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um óleo essencial, que eu até devia ter trazido eu trouxe só meu colar difusor, é um frasco pequenininho, de 10 ml mesmo, às vezes até menor, com gotas, um conta-gotas. E como é que ele vai interagir dentro do nosso corpo? Se a gente inalar, isso serve tanto direto do frasco quanto pelo colar difusor. É um colarzinho que tem um algodãozinho aqui algodãozinho dentro, que aí você pinga as gotinhas aí, né? Exato. 3 gotinhas sai e fica, o óleo ele é volátil. Então essas moléculas vão evaporar e vão entrar no nosso sistema olfativo. Qualquer cheiro provoca uma memória olfativa na gente, seja ele sintético ou natural. Só que quando as moléculas químicas naturais entram no nosso sistema olfativo, elas mandam mensagens para os cílios ali nasais, que a gente tem cílios, bulbo olfativo, uma série de receptores dentro do nosso sistema, avisam através de impulsos o nosso sistema nervoso central. Recebi uma mensagem para ela ficar mais calma. Solta aí uma descarga de endorfina, ocitocina. Ou, recebi uma mensagem. Por que a gente sente cheiro de fumaça? É um sinal de alerta? Tem um cheiro aqui que tá falando pra ela que tem perigo por perto, né? Todos os cheiros têm um sentido. E na aromaterapia isso funciona dessa mesma forma. Legal. Os componentes químicos vão deixar a gente num estado mais de alerta, ou mais relaxados, ou mais alegres, né? Ao mesmo tempo, parte dessas moléculas também vão entrar no nosso sistema respiratório e, através da troca gasosa, cair na corrente sanguínea como fármacos, medicamentos naturais, né? Então, quando você inala, assim, parte disso pra dor de cabeça, essas coisas, ajuda? Exatamente. Ela pode ter reações positivas, quanto ela pode ter reações negativas. Alguns óleos, quando eu inalo muito, eu posso acabar ficando nauseada, posso ter uma dor de estômago, porque são moléculas muito pesadas que o meu organismo vai ter dificuldade, vai demorar mais para processar e excretar. Entendi. Né? Então, todo esse sistema é importante. E é por isso que e quando a gente fala até da via tópica, né, que é a aplicação na pele, a gente precisa sempre diluir num óleo vegetal, num óleo de amêndoas, num óleo de coco, para poder aplicar na pele. Tem uma série de regrinhas que são importantes para seguir, para que isso seja seguro, para que não passe desse limite e a gente tenha reações indesejáveis, seja na mulher, seja no bebê, né, seja na criança. Porque apesar dos óleos serem produtos naturais, eles são fármacos. Né? E os fármacos naturais também têm potencial de agir de forma arriscada no organismo. Perfeito. Até, por exemplo, na gestação, muitas mulheres acabam sabendo que não podem utilizar uma série de medicamentos. Elas evitam até os chás, porque tem medo, mas o óleo essencial não. E uma gota de óleo essencial é como se fosse equivalente a 25 xícaras de chá. Porque é muito concentrado. Então, assim, a mulher tem receio de tomar um chá de canela, porque ela ouviu falar que é abortiva, ela tem medo. Mas ela usa o óleo de canela porque acha que é natural, né? Porque ele ajuda na imunidade. Então, é bem importante ter bastante cuidado, porque eles quimicamente vão agir com o nosso organismo, vão penetrar e vão procurar ali as células de maior afinidade como um medicamento. E agora me fala, melhores formas de uso. Tem difusor, você pode pôr no roll-on, você não pode usar direto na pele, mas você pode passar com um óleo vegetal. Quais são as formas que existem aí de usar? Para gestação? É. Para gestação, a gente sempre vai falar de inalação e aplicação na pele. O difusor,
que pode ser aquele de fumacinha ou pode ser aquele que coloca na tomada, ele vai funcionar muito bem para deixar um ambiente gostoso. Ah, tá. Mas aí não tem tanto efeito direto na gente, é isso? Tem, mas é como se assim, ele fosse... Ele é um efeito mais de longo prazo, né? Não é uma coisa, por exemplo, para uma crise de ansiedade. Tá. Crise de ansiedade, a gente vai usar a inalação, porque lembra que eu falei que a gente inala e ela ativa o nosso sistema direto? Então a inalação é muito mais efetiva do que passar na pele. Só que aí a gente vai fazer uma inalação direta. Como que a gente vai fazer isso? Dependendo do óleo, a gente vai pingar 2 gotinhas na mão e inalar profundamente, porque daí eu evito, quando eu faço isso aqui, ele não tá dispersando no ar, ele tá evaporando todo pra dentro do meu sistema respiratório. Diferente do difusor, que vai diluir ali no oxigênio antes de entrar no meu sistema. Né? Ou também tem alguns bastões difusores, que nada mais é do que um potinho fechado, onde você coloca o algodão, pinga as gotas de óleo essencial, e por ele ficar fechado, ele não evapora. Você vai e faz uma inalação direta. O colar é uma ferramenta legal, mas ele vai ter mais ou menos a mesma ação do difusor. Perfeito. Então assim, eu tô aqui, eu tô sentindo, eu tô com gerânio hoje no meu colar, que é um óleo que traz muito do feminino, da confiança. Então ele tá me fazendo bem, ele tá me proporcionando bem-estar. Mas se eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou precisar respirar bem fundo. Ficou mais confiante agora. Agora eu tô vocês pronta. vão ver a confiança em pessoa. Então tem essa questão. Então tem essa questão. Para crises, coisas sempre mais inalatória diretas. direto. Para pele, a gente pode muito usar associado a outras ferramentas, e é por isso que é muito legal. Então, assim, quando você pensa numa gestante que tá com dores no corpo e tudo mais, o que você pensa? Massagem. Tá com dor nas costas, tá cansada, pernas cansadas. Faz um óleo, coloca uma lavanda que é super analgésica e super segura. Faz uma massagem nas pernas. Além dela ter um benefício inalatório, mesmo que ela teria com difusor, porque vai, né, evaporar para o ambiente, a pele dela vai absorver. Quando você faz movimentos, especialmente movimentos rápidos, você aumenta a circulação local, a absorção é mais rápida. Entendi. Então a gente pensa na via tópica ou para machucados mesmo, para questões de pele, ou para essa questão de relaxamento sistêmico. Né? Pra dormir, eu lembro que eu usava, eu passava assim É gostoso também, você pode passar um rolão no pé. Rolão o no pé pé, tem várias ações de rolão no pé. reflexologia do nosso corpo inteiro. Pode passar aqui um pouquinho na nuca, como se fosse um perfume mesmo. E ele vai trazer essa sensação de bem-estar, tanto inalatória quanto sendo absorvida pela pele. Muito bom, muito bom. E aí, uma coisa que eu sempre, quando eu vou comprar... Porque assim, como você disse, óleos essenciais não são baratinhos, mas também você encontra de tudo quanto é preço. E aí dá um medo. Porque hoje em dia, na internet, a gente joga lá, óleo de lavanda. Aí você vai encontrar, sei lá, um de R$40 e um de 140. Aí você fala, meu Deus. Qual que é o bom? Será que é falso? Como que a gente sabe o que comprar? Tem algum selo, alguma coisa que pra gente se sentir segura? Porque assim, só pelo preço dá medo. Mas se a gente vai pagar mais caro também, a gente consegue, ao invés de comprar 3 óleos, que às vezes é muito de marca, né? Aquela marca, e realmente a marca constrói o nome e tem o seu valor. Sim. Mas às vezes tem outros muito bons que não é tão caro. Você tem como ajudar nós, consumidores mortais, que quer investir, mas às vezes não quer investir no mais caro, mas quer investir em algo bom, que vai ter efetividade, porque mesmo assim é um investimento. Exato. E assim, a gente tem, quando a gente fala de uma lavanda, a gente tá falando de um óleo até que barato, na casa de uns 60, 70 reais. Agora, a gente tem óleos muito caros, né, como uma jasmim, que eu falei no começo da nossa conversa, como uma rosa. E aí, como é que você sabe se você vai estar investindo 200, 300 reais numa jasmim de verdade ou não? Eu sempre falo que você conhecer as marcas, os principais players do mercado nacional é super importante. E aí eu acho que tem uma questão muito de identificação. Por exemplo, eu não sou fiel a nenhuma marca, Carol. Eu sou do mais barato. Dentro das marcas que eu confio. Perfeito. Você pode dar exemplo pra gente das marcas? Ótimo. Tem muitas marcas aqui nacionais que eu gosto muito, e eu sou de preconizar o mercado brasileiro, é um hábito meu. Então tem a Terra Flor, que é uma marca ali do Cerrado, que é uma marca que tem muito orgânico, é uma marca que tem muitos hidrolatos. O hidrolato é uma ferramenta da aromaterapia pouco explorado. O hidrolato é como se fosse uma água floral, que é resultado do processo de destilação. E aí sabe o que eu te falei, que o óleo a gente tem que tomar cuidado? Com o hidrolato não, é liberado.
E o hidrolato é maravilhoso. Você pode borrifar na pele, você pode fazer uma máscara de argila na pele. Olha, você pode borrifar no cabelo o hidrolato de alecrim, porque ajuda a crescer forte. Você pode passar no bebê. Olha para as mães de recém-nascidas. Óleo essencial não pode, mas hidrolato pode. Então, pega aí. Meu bebê não dorme, posso passar um pouquinho de óleo de lavanda nele? Não, porque mesmo a lavanda super segura pode trazer algum efeito. Mas borrifar um pouquinho de hidrolato na mão e passar no bebê pode. Então a Terraflor tem muito esse portfólio, né, que eu acho super importante. A gente tem aqui em São Paulo uma marca que a marca em si ela é nova no mercado, mas eu confio cegamente nela por 2 motivos. Primeiro, porque é da escola onde eu me formei, que é uma escola muito tradicional. Segundo, porque a aromaterapeuta que é a dona dessa marca, que é a Aromalife, é uma aromaterapeuta que está no mercado há muitos anos. Aromalife. Aromalife. Fica ali na Vila Mariana, é uma loja super já conhecida porque ela era distribuidora de óleos. E hoje a dona, ela invasa os próprios óleos. E os óleos são muito acessíveis, justamente porque ela prega isso, né, de que as pessoas têm que ter acesso aos óleos e são muito bons. Ótimo. Em vários óleos também, tem óleos vegetais incríveis. Então, a aromaterapia não é só óleo essencial, né, ele é a principal ferramenta, mas muitas vezes você vai poder usar só o óleo vegetal, só o hidrolato. Então, tô num trabalho de parto, quero uma massagem, mas não sei que óleo usar. Usa só o óleo de amêndoas, faz só uma massagem com óleo vegetal. Você não precisa do óleo essencial para tudo. A ideia não é que você acorde e cheire um óleo, almoce e outro óleo, não sei. Você tem que ser você em alguns momentos. Você tem que desmamar do óleo essencial também, né? Porque senão quando você não tiver óleo, você vai dormir como? Né? Então tudo isso é super importante. Tem a Laszlo, que é uma marca de Minas, que também é muito conceituada. Tem a Harmony. Eu vou esquecer de alguma, Carol, certeza. Tudo bem, mas aí qualquer coisa você manda depois uma listinha, a gente põe na descrição do vídeo. Exato. Tem a WNF, a fitoterápica aqui de São Paulo. Tem a doTERRA, que é um player internacional, né? É um dos players mais caros, porque eles têm uma questão da importação e tudo mais. Mas é uma marca também bastante segura. Enfim, tem bastante marca que, poxa, são óleos de muita segurança. Escolha a qual você se identifica entre elas. Eu acabo comprando muito da Terraflor e da Aromalife, principalmente, porque a Terraflor tem uns óleos bem diferentões, né? Tipo verbena, café, que são óleos que você não encontra de qualquer marca, então eu gosto. E a Aromalife, além de eu confiar, fica do lado da minha casa. Então eu dou um pulo lá e compro. Prontinho. Né? Então são marcas que eu gosto bastante. Mas dentro dessas outras, eu compro a mais barata. Perfeito. E contraindicação para óleos essenciais, de modo geral, é recém-nascido. Gestante, criança, bebê. Então vamos lá. Daria um podcast para falar só disso. Daria um podcast sobre isso. Vamos lá. Antes de falar então sobre óleos para gestantes e mais específico, queria saber, sabe quando a gente faz uma farmacinha em casa? É isso que eu ia sugerir mesmo. Dos óleos essenciais. Você tem uma sugestão ali de, olha, esses óleos, tem essa farmacinha aqui, eles vão te ajudar, são muito versáteis, são ótimos. Seguros e fáceis. Exato. Quando a gente pensa na gestação, eu intitulei um trio de óleos de os 3 L's, que são os óleos que podem ser usados desde o primeiro dia da gestação até o último, sem nenhuma restrição. São super seguros e são super versáteis, que é a lavanda francesa, o limão siciliano e a laranja doce. Ai, mas tem outros óleos que possam ser utilizados? A partir do 2º trimestre, sim. Mas pensando nessa questão, sem restrição, e de ter uma farmacinha versátil e barata, são 3 óleos que você vai encontrar da maioria das marcas, são super seguros e são baratos. Legal. Então, para que você vai pensar na lavanda? Vai promover tranquilidade, vai ajudar em dores, super analgésica, anti-inflamatória. Ajuda na questão de insônia. Nem todo mundo dorme com a lavanda. Pode misturar a lavanda com a laranja doce, que vai melhorar essa qualidade do soninho. Então, é muito... Se fosse ter só um, eu falaria para ter lavanda. Né? Mas se dá para ter os 3, tenham os 3. O limão já é muito bom por questão do foco do dia a dia. Sabe aquele sono do primeiro trimestre? Que você precisa trabalhar e não consegue? O limão? Maravilhoso. Pode usar no colar, pode inalar direto do frasco. A questão com o limão é que, assim como a fruta, ele é fotossensibilizante. Então queima. Então queima a pele. Então fez a conchinha, vai lavar a mão. Perfeito. Tá? E a laranja já traz uma sensação de alívio, de ansiolítico, ansiedade, sem sedar. Então você pode usar ela durante o dia. Se você tá passando por uma crise, a lavanda talvez deixe um pouco sonolenta. A laranja não. Então com esses 3 você consegue seguir
tranquila a gestação inteira. Ai, Nath, você colocaria mais 2? A melaleuca também é um óleo muito bacana, porque ele é muito antiviral, antibacteriano, ajuda muito nessas questões, às vezes, de uma dor de garganta, de um resfriado, pode ser muito bom para isso. E a copaíba, que também é um óleo brasileiro, né, assim como a laranja doce, que é super anti-inflamatório e também é muito bom e é bastante segura. Então, para gestantes, a partir do segundo trimestre. Copaíba e melaleuca a partir do segundo trimestre. Exatamente. Seria o meu top 5. Sua farmacinha top 5. Exato. Tá. E para o puerpério? Para o puerpério. Que bate aquela ansiedade, aquele medo, aquela tristeza, aquela falta de libido. Opa, verdade. Né? Importante, especialmente se a mulher quiser, porque muitas vezes eles têm que entender às vezes a mulher não quer, mas no pra tempo mulher dela. que, pô, mas, exato. Cara, eu queria. E não tem vontade. Quando a gente fala da proibição na gestação, é porque o bebê, né, tá ali sendo Conectado alimentado direto pela placenta e os óleos, eles têm a capacidade de atravessar a barreira placentária, por isso que a gente toma muito cuidado. Já na excreção do leite materno, o risco é muito menor, porque o óleo vai passar por toda a metabolização do organismo. Se você tá usando via inalatória e tal, é muito seguro. Então a gente meio que dá uma liberada aí nos óleos proibidos. Perfeito. Então um dos óleos que eu acho que faz todo sentido é a manjerona, como eu citei, para essa questão da tristeza. Só que a manjerona, por natureza, joga a libido no chão. Então, se é uma questão de libido, a gente vai deixar a manjerona de lado e vai escolher um outro óleo. E aí, o óleo dá libido para qualquer mulher, em qualquer fase da vida, é o ylang-ylang. O ylang-ylang eu já ouvi falar é uma flor que, assim, tem cheiro de sensualidade. Você abre um frasco de ylang-ylang no ambiente, se eu abrisse daqui, você sentiria. Porque ele é muito quente, forte, sensual, né? Então é uma flor que traz muito desse aspecto e faz muito bem, porque além de já anota o ylang-ylang, ylang-ylang com Y, também tem de todas as marcas, é um óleo fácil de achar, só que o cheiro dele é bem doce. Talvez a mulher num primeiro momento estranhe, né? Não vai pingar ali no difusor loucamente que pode dar até uma dor de cabeça. Sente ali o cheirinho, pinga uma gotinha no sutiã, no momento de namorar. Não pode esquecer que se o bebê estiver amamentando, né, vai estar muito perto dele. Mas aí, bebê dormiu, vou ter um momento a dois. Pinga uma gotinha ali no sutiã. Pode ir, hein, mulherada? Que ele dá uma boa trabalhada nisso. E o ylang-ylang também é muito ansiolítico e também vai cuidar dessa questão da depressão pós-parto e de um baby blues mais intenso. Então, ele é um óleo bem coringa. Se esse aspecto feminino de volta, vai funcionar muito bem, muito melhor do que a manjerona. Manjerona vem meio como um abraço de mãe. Assim, então, ela é para um uso mais pontual, sabe? Não para usar todo dia, mas, putz, hoje tá muito difícil, eu tô bem triste. Uma inalação de manjerona vai ajudar nesse aspecto. Então, seriam ali... Eu teria 3 óleos no puerpério. A manjerona, o ylang-ylang e a bergamota. A bergamota é um cítrico de aroma super suave também, como a laranja doce, muito seguro, pode ser usado na gestação também. E a bergamota, ela traz muito amor próprio. E que puérpera que não precisa de amor próprio. Perfeito. Né? Tô me reconectando com o espelho, tô vendo meu corpo mudar muito, voltar ao normal e ao mesmo tempo não voltar, né? Então a bergamota vai trabalhar muito esse amor. Isso é muito legal. Perfeito. E agora para os bebês. Ou bebês, crianças. Não, a gente antes de até 3 meses, óleo essencial, hidrolato. O hidrolato, óleo essencial não. Capricha no hidrolato, capricha num olhinho vegetal. Hidrolato tem tipos de hidrolato? Das mesmas espécies da planta. Hidrolato de lavanda, hidrolato de jasmim, hidrolato de pau rosa, que é aquela árvore super cheirosa que faz perfumes riquíssimos, né? Tanto que ela quase entrou em extinção. E o hidrolato, ele tem um aspecto vibracional muito legal. Ele é como homeopatia. Então, ele vai fazer muito sentido pro bebê também e pra mulher. Como eu falei, é tônico, pode usar no cabelo, na pele, é liberado. A partir dos 3 meses, a gente libera alguns óleos, mas sempre, né? Vamos lembrar da maternidade real. Bebês não dormem, gente, faz parte. Tá? Não tem essa do tipo... Não vai dopar, né? Não adianta. Você pode usar a melhor lavanda do mundo, a laranja doce mais gostosa. O bebê não dorme por outros motivos. Tem insegurança, ele tem uma maturidade neurológica que faz parte do desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em aromaterapia para bebês, a gente sempre escolhe trabalhar os dois, o binômio, mãe e bebê, e trabalhar essa confiança no bebê. Para que, caso ele acorde, ele se sinta acolhido e volte a dormir. É muito sonho mais de todas as mães. E também não é garantia de nada, tá?
Mas aí a gente pensa de volta na lavanda francesa e na laranja doce. Muito mais na laranja doce, porque a lavanda francesa ela tem um peso meio ancestral, assim, sabe? A lavanda é muito madura. Ela é a senhora da aromaterapia. E a criança é leve, Entendi. Frescor, é luz. Então, a laranja doce é muito mais relaxante do que a lavanda para os bebês. Olíbano é um óleo muito bom. É um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, porque o olíbano, além de trabalhar muito bem o sono, o olíbano é ótimo para questões respiratórias. Legal. Então, aquela tossinha, aquele resfriado. E aí você passa num rolon você pro passa bebê num rolon, com óleo uma vegetal. gota para 10 ml de óleo vegetal. Sempre uma gota no máximo. Não adianta a mãe querer, eu vou pôr mais pra... E aí eu vou te dar um exemplo. Quando porque o Enzo eu fazia tinha 15, isso, tá? eu também. Ela fala, eu passei numa aromaterapeuta, aí tipo, acho que era 2 gotinhas, alguma coisinha, tipo, eu colocava 7, porque eu falava, não, 2 gotas. Acabava com os meus frasquinhos. E assim, pobre natureza, né, Carol, também, pobre do nosso bolso, né? Eu fiz isso com o Enzo, porque eu também não era aromaterapeuta quando ele nasceu. Pior, ele teve um efeito rebote. O Enzo não dorme bem com camomila até hoje. Camomila romana também é super relaxante, mas pro Enzo não funciona. Ele funciona melhor com a laranja. Eu peguei umas 15 gotas de camomila num tantinho de nada de óleo vegetal e fiquei massageando a barriguinha dele pra cólica. Cara, foi a noite que ele mais chorou. Nossa. A noite inteira ele passou chorando. Aí você fala, não funciona isso. Até eu dar um banho nele. E aí você fala, não funciona. Gente, é uma gota pra 10 ml. Porque o óleo é super concentrado, não precisa mais do que isso. Então, mulherada, controla aí as gotinhas. E também pra você poder ter a sustentabilidade do negócio como um todo, do seu bolso, né, da natureza. A natureza é finita, a gente precisa tomar esses cuidados. Mas assim, pra mim, criança seria a laranja, o líbano, por essa questão das problemas respiratórios. E a lavanda pensando em machucados, não pensando no relaxamento em si. Mas, por exemplo, o bebê começou naquela fase de engatinhar, bate em tudo, senta, cai. Faz um rolãozinho com uma gota de lavanda. A lavanda é super cicatrizante, é super anti-hematoma. Mas aí você tá com machucado, pode passar assim por cima o óleo vegetal com a lavanda? Aí imaginaria que ia arder, que ia machucar. Pelo contrário, ele ajuda a regenerar a pele. Olha só. E aí tem mais um monte, né? Mas aí também a gente ficaria aqui mais dois, assim, essenciais. Pra infância. Pra ficar mais tranquilo, se tá muito agitado também, criança às vezes tá muito agitada. A camomila. A camomila. E aí pensando numa criança maiorzinha, pra quem tem criança acima de 2 anos, o capim-limão. Capim-limão? Capim-limão é super bom pra criança muito agitada. Dá uma relaxada. Dá uma boa relaxada. Assim. Os cítricos, de maneira geral, vão funcionar muito bem para crianças. Né? Justamente por causa dessa luz. E aí a gente pensa sempre no que a gente tá querendo. Se a gente quer relaxar essa criança, capim-limão, a laranja doce. Se a gente quer essa criança mais alegre, tangerina, mandarina, que são frutas mais doces, mais alegres. Então, os cítricos, para mim, são os óleos da infância. São óleos que funcionam muito bem para isso e vão fazer todo o sentido. E agora... Nem é tanto sua especialidade, mas mulher. TPM. Tem algum? Tem. Qual, hein? Porque assim, depois que a gente volta a ser... O mesmo que eu tô aqui, gerânio. Gerânio é o óleo da mulher. Toda mulher tem que ter um gerânio em casa. Perfeito. Seja pra usar na gestação, que também a partir do 2º trimestre ele é muito seguro. Seja pra usar no puerpério, pra trazer de volta esse empoderamento, essa conexão. Seja pra usar na vida. Porque o gerânio, ele vai trazer muito desse feminino, dessa coragem, desse posicionamento, do eu tô de TPM mesmo, então me respeita. Ao mesmo tempo que ele vai cuidar dos aspectos hormonais, porque ele tem, né, moléculas químicas que a gente chama de estrogen-like, que é estrógeno semelhante. Então ele faz de fato uma ação hormonal importante. E aí você pode fazer para cólica, por exemplo, mulher que sofre muita cólica, o gerânio é ótimo para endometriose, inclusive. Olha que interessante. Então diluir uma gota de gerânio e uma gota de lavanda em um pouquinho de óleo vegetal e passar na região do baixo ventre e descansar um pouquinho. Costuma ter um alívio quase que imediato, assim. E o aroma dele meio floral, um pouquinho mais fresco, é bem gostoso. Perfeito. E de um modo geral, mais alguma coisa que você quer falar sobre aromaterapia? Eu tirei todas as minhas dúvidas iniciais. Não, Carol, a única coisa que eu acho que é super importante a gente, né, ressaltar é esse cuidado com o público de exceção. Porque hoje em dia muitas pessoas têm utilizado a aromaterapia de uma forma meio indiscriminada, muito por falta de informação mesmo, por não ter recebido orientação, porque como a aromaterapia não é regulamentada, as pessoas podem comprar o óleo livremente. E tudo bem, que bom que você tem esse acesso. Mas saber que aquilo é sim um fármaco e que aquilo pode fazer mal.
Ah, mas eu conheço gente que usa e não fez mal. Isso não significa que não vai fazer pra você. Porque cada corpo é único, cada pessoa reage de uma forma. E a gente precisa sempre pensar num contexto geral, né? Quando eu estudei aromaterapia, foram 300 horas de estudos com TCC e tudo mais, justamente para entender esses públicos de exceção que eu escolhi trabalhar. Perfeito. Gestante não pode usar qualquer óleo. Perfeito. Bebês não podem usar qualquer óleo. Tem limite de diluição, tem um organismo todo diferente. Perfeito. Né? Não à toa que eu escolhi dar aulas para outras profissionais. Inclusive, sigam a Nath no Instagram, nas redes sociais, porque ela tem um curso. Eu tenho um curso de formação, né, de aromaterapeutas do ciclo materno-infantil e tenho um curso também específico para mães de aromaterapia pediátrica, para quem escolhe cuidar do filhote de uma forma mais natural, poder cuidar do soninho, poder cuidar das cólicas, então, com mais opções do que a gente trouxe aqui, porque daí a gente consegue bater um papo mais profundo. Senão, né, gente, o MamãeCast vira 5 horas e meia e olhe lá. Bom, então, Ná, pra gente concluir, o seu conselho para mães, futuras mães, um conselho assim da Nath, mulher, aromaterapeuta, mãe, que conselho você poderia estampar assim no outdoor pra mulher que é mãe? Eu acho que a melhor frase que eu posso dizer é: seja generosa contigo. Com tudo que você for viver nessa fase. Se ficar muito fácil e você achar que tá fácil demais, acolha isso. Que bom, curta essa fase fácil. Aproveite. Se ficar muito difícil, saiba que vai passar e tá tudo bem. Seja generosa com você. Não se anule. E quando a gente fala não se anular, não é na questão do aspecto físico, beleza, vai se cuidar. Se isso for importante pra você, faça. Vá no salão, vá na depilação, vá no shopping, vá onde você quiser. Se não é sua vibe, se você curte e ler um livro, tire esse momento para você. Perfeito. Mas se cuide. Lembre de você sempre. Perfeito. Maravilha, Nath, muito obrigada. Foi uma delícia essa entrevista. Quanto conhecimento, agregou demais. Se você curtiu, dá o seu like, dá o seu comentário. A Nath vai amar ver o retorno de vocês. Mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nath, mais uma vez, muito obrigada, viu? Gente, amém. É isso. Um beijo de luz pra vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.